A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você não tem idade para beber 6 garrafas de cerveja por dia, não ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 28º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, A Loucura do Sr. Crouch. Nossos episódios sempre levam em consideração tudo o que já aconteceu nas obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe onde que o Sr. Crouch foi parar depois disso, melhor terminar o livro e depois você volta aqui, beleza? Eu sou o Igor Moreto, que sou tão pequenininho que não consigo transportar sozinho um presunto inteiro até a montanha dos Círios. Iti, Maria. Que bebê! E eu tô aqui com o Danilo Borges, que conversa alterado com o vento. Tá tudo bem, amigo? Daqui a pouco eu vou levar meu filho, a minha esposa, a gente vai num concerto. Mas eu preciso falar com o Dumbledore também. Você sabe onde tá o Dumbledore, Igor? O Dumbledore. Eu vou chamar ele, já volto. E também estou aqui com a Tamires Garcia, que revira os olhos esbugalhados e um fio de saliva tá escorrendo pelo queixo dela. Tá todo mundo meio perdido, né, hoje. Ai, vou dizer que eu não tenho jantar hoje não, que eu só preciso falar com o Dumbledore que eu tô precisada. Preciso. Nossa, Que tá disputadíssimo o Dumbledore. disputado o Dumbledore. Mas nós hoje não estamos sozinhos. Hoje nós temos um convidado especial, o Eduardo Leão, que foi expulso da cozinha por lacrar demais. Oi, Dudu, tá tudo Poxa, bem? militante tem que descansar, né? Militante não tem descanso. Tá cansado. Militante tem paz? Não tem. Mas quem é Eduardo? Por que ele está aqui? Porque hoje, gente, nós vamos falar sobre animais. E ele é um animal. Não, brincadeira. Eu sou um animal. Não é brincadeira. Ele realmente é um animal, porque todos somos animais. Mas ele fez um estudo sobre os animais na tese dele de doutorado, PhD, né, Dudu? Pois é, então eu estudo romances apocalípticos da América Latina, do século XXI. E num dos capítulos da minha tese agora eu tive que me inteirar um pouco sobre essa questão animal e os estudos animais. E aí tô aqui para compartilhar com vocês hoje um pouquinho do que eu aprendi. Lacrou, gente, ó, acadêmico. Lacrou. O Luiz Sai da o minha Mel cozinha. brasileiro. Luiz Amel de Chicago. Então, gente, hoje com o nosso convidado especial a gente vai falar sobre, é claro, elfos domésticos, muito comunismo, então se preparem, cancelamento, terceira tarefa e um louco na floresta. Hoje vai ter o bingo da militância. Prepare sua cartela, que vai ter tudo que o militante fala. Você vai fazendo, risticando até dar bingo. Danilo, me conta, como que as pessoas que ouvem a Casa Elefante podem mandar o feedback delas, ou mandar um oi, ou mandar uma reclamação, ou falar que odeia a gente? Você pode mandar pra gente também um presunto amarrado no pezinho dessa coruja. Mas se você quiser falar com a gente, tem milhares de maneiras. Nossas redes sociais sempre vão estar como a Casa Elefante. Então a gente tá lá no Twitter, Facebook, Instagram e até no TikTok fazendo dancinha, você pode conferir lá. Se você quiser mandar um feedback mais extenso, se você preferir, se você estiver preso no século passado, brincadeira, você pode mandar um e-mail também para acasaelefante@animagos.com.br. E além de tudo isso, se você quiser ter um contato mais direto, nós temos um grupo no Telegram, onde a galera vai mandando feedback, vai conversando em tempo real, e também um servidor no Discord que a gente fala sobre várias coisas, joga RPGs, crê fanfic, briga, se bate. É só você acessar o link do grupo aí que vai estar na descrição do episódio. Lacrou. Vamos agora para o duelo de resumos, que hoje vai ser um trielo, né? Como que é quando é 3 pessoas? Torneio tribal. Homenagem. Guerra Civil. 3 participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase que ele escolheu, uma passagem, alguma coisinha, um biscoito, uma coisa. Ganha esse direito quem conseguir fazer o resumo completo, ou o melhor, na minha concepção muito objetiva, em menos de 30 segundos. Mas antes, Dudu, eu queria saber se você quer participar ou se você vai querer julgar. Ai, gente, muito nervoso, mas se é pro entretenimento do povo, eu jogo.
Lacrou, ué. Eu quero declarar que hoje eu tomei a decisão de não ficar nervosa. Então eu estou calma. Eu li o capítulo, eu estou preparada. Eu sou o Bob Esponja. Estou pronto, resumão. Estou pronto. Então vamos jogar um dado pra cada um pra ver quem tira o maior número e tem o direito de escolher a ordem de quem vai fazer os resumos. Primeiro, para o convidado, Eduardo. Tirou 4. Ok. Agora para a Tami. Tirou 6. Ih, Olha, Tami. olha só. Ó, Quando a pessoa vibra falei, positivo, Bob Esponja. O espírito do Bob Esponja está chegando. o universo começa a conspirar, gente, a lei da atração. E agora pro Danilo. Vamos ver se ele vai perder, se ele vai empatar. Perdeu 5. Olha Mas só. ficou entre os dois aí, né? Foram só números altos hoje. Não é mesmo? Tá, então eu escolhi a ordem. Isso. Tá, então acho que o Danilo pode começar pra gente. Aí eu vou, e aí o convidado vai pra ele estar bem preparado. E aí o Danilo dá essa preparação pra nós. Nossa, Acho senhora, que é a justo. senhora, estou calma, vou fazer o resumo. Mas tudo bem. Eu não, agora que começou, eu já tô ficando menos calma. Mas vai dar tudo certo! Eu acredito. Hashtag eu acredito. Medo. Sobre isso, galera. Então, Danilo Borges, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Loucura do Sr. Crouch. Em 3, 2, 1, já! O capítulo começa com o nosso querido trio indo ao Corujal mandar uma carta ao Percy perguntando: e o Sr. Crouch, você sabe onde ele tá? Depois eles vão na cozinha, tem Wicca escondida, tem militância e muito mais. São expulsos da cozinha com mãozinhas habilidosas dos elfos. Vão pra aula do Hagrid, Hermione recebe ameaças no café da manhã, pum, furúnculo na mão, vão pra aula do Hagrid. Depois a Minerva fala, vai lá no quadribol, chega lá, tem a tarefa. Depois o Harry vê o Sr. Crouch Acabou. doido. Gente, esse capítulo é muito longo, é muito longo. Esse capítulo é muito grande. Alguém vai conseguir. Alguém vai ter que conseguir. Tamires Garcia. Ai, meu Deus. Não, Você vai para, tentar. tô calma. Vai. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Loucura do Sr. Crouch em 3, 2, 1, já! Tá, eles vão pra cozinha e aí tem os elfos. E aí eles falam com os elfos e com a Wink tá deprimida. E aí eles saem da cozinha e aí eles vão pra aula do Hagrid. Que daí lá na... Ai, meu Deus, eu não lembro mais. Os pelúcios estão lá no Hagrid e aí eles pegam o Zoro e aí acabou, não. Não acabou, tem mais coisa. Pera. Acabou! Gente, Meu plano deu completamente errado. Eu tinha todos os tópicos e eu esqueci muitos tópicos. Amiga, eu acho que a sua postura de positivismo não deu certo. Eu tinha os tópicos enumerados. O que acontece depois disso? Eu não lembro. Tudo bem. Eu acho que o importante é competir. Então tá, né? Vamos ver. Eu tô muito triste. Eu realmente tinha feito o resumo inteirinho na minha mente antes de começar. Tava perfeito. eu acho que você devia ter Amiga, começado acho que é melhor ir na primeiro. naturalidade. Sim, não querendo falar Então nada. vamos ver o que vai acontecer. Porque agora o nosso convidado vai Ai, tentar. Corvinos, me ajudem. Eduardo Leão, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Loucura do Sr. Crouch em 3, 2, 1, já! O trio vai pra cozinha, agradecer ao Dobby que salvou a pátria da segunda tarefa. Eles encontram a Wink, que tá super bêbada e tá triste porque ela acha que ainda é a elfa do Sr. Crouch. Eles são expulsos da cozinha porque a Hermione quer lacrar. No dia seguinte tem a aula de tratos de criaturas mágicas, mas antes a Hermione recebe um monte de carta com ameaças. Na aula de criaturas eles aprendem sobre os pelúcios. Na terceira parte do capítulo tem as instruções para a terceira tarefa. O Ludo Bagman diz que vai ser um Acabou. labirinto. Era isso que faltava. Eram as instruções. Obrigada. Gente, assim, a gente, né, vai ter que desconsiderar o da Tami, né? E eu O Danilo e o Eduardo chegaram no mesmo lugar, né? Eu acho que o Eduardo foi um pouquinho mais longe. Não, porque ele não citou o Sr. Crouch aparecendo e eu citei. Então, eu cientificamente. Não, mas você verdade. citou, já tinha batido o sino já. Não tinha, não. Tenho certeza que não. Flashback. Olha, Brincadeira.
Eu vou acreditar, hein? Não, mas acho que o Eduardo ele citou com mais detalhes na cozinha. Eu achei o Eduardo muito perspicaz, porque a hora que ele percebeu que ele tinha esquecido uma coisa, ele falou, mas antes, a Hermione recebeu, não sei o que. Linha do tempo, acho Linha importante do pontuar. tempo, não linear. Tempo é uma construção. Aí, ó, lacrou. Então quem vai ganhar é o Eduardo. Muito obrigado ao apoio dos corvinos. Gente, eu queria deixar claro que a gente não faz nenhum tipo de combinação, tá bom, ouvintes? As pessoas que vêm participar especialmente, elas ganham por mérito, tá? Por mérito. Especialmente Mereci. provam que a gente é muito ruim. É porque a gente já tá na 4ª temporada, a gente já desistiu de tentar fazer. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Na cozinha de Hogwarts, o trio entrega as meias que compraram para Dobby e descobrem que o Wink atingiu um novo patamar de depressão que a faz revelar entre os soluços que está guardando um grande segredo do Sr. Crouch. Antes de conseguirem mais detalhes, são expulsos da cozinha por causa de um surto de militância de Hermione. No café da manhã, a garota recebe muitas cartas de ódio por causa da matéria de Rita Skeeter e não comparece à aula de trato das criaturas mágicas em que Hagrid apresenta os pelúcios. Certa noite, os campeões do torneio Tribruxo são chamados ao campo de quadribol, que está sendo transformado num labirinto para a terceira tarefa. Depois do encontro, Harry e Krum encontram um Sr. Crouch completamente desnorteado na floresta, mas quando Harry vai chamar Dumbledore, encontram Krum estuporado e o velho sumido. Tan, tan, tan. Mystery. Tá, então, Eduardo. Bom, então a gente pode... Acho que depois que a gente volta pra questão dos animais, mas é uma parte bem breve, depois que o Rony diz que é uma droga ser pobre, não sei o quê, e há uma troca de olhares entre a Hermione e o Harry. E eu achei bem interessante essa troca de olhares, porque são esses pequenos momentos da nossa vida em que a gente descobre que lugar a gente ocupa na nossa sociedade, né? E eles, como são adolescentes, estão justamente nesse momento da vida. E achei interessante que rola aí meio que não uma intimidade, mas assim, uma espécie de reconhecimento que os dois meio que cresceram ali na classe média britânica, né? Trouxa ainda. E aí é esse momento em que eles ficam meio que sem saber o que dizer pro Rony, né? A Hermione até tenta consolá-lo, mas não tem muito o que falar nessa hora, né? Então achei interessante essa fratura no trio, assim, né? Essas diferenças de classe dentro do trio. Sim, e aqui, só pra quem talvez tenha lido há muito tempo, né? Foi finalmente quando o Rony descobre que as moedas do Leprechaun somem, né? Que o Harry nem se ligou. E aí ele fala, nossa, deve ser muito legal ser tão rico que você nem repara que um monte de galeão sumiu. Ter dinheiro suficiente pra nem perceber que não tem, né? E eu acho que foi a Luísa que comentou alguma coisa sobre isso no capítulo lá, mas ela falou que a Rowling se identifica muito com isso, né? Que ela passou muita dificuldade, ela teve muitos problemas financeiros, então ela relacionou esse pedacinho com a própria autora. Eu achei interessante também. A Rowling, a gente vê ela hoje como uma quase bilionária, né? Mas ela tem uma história de pobreza, né? Tanto de classe média baixa, que eu acho que era a situação dela quando ela era criança, até a pobreza extrema, né? Que ela já relatou, todo mundo já sabe, já virou lenda, né? Da época em que ela tava escrevendo Pedra Filosofal. Ela recebia um family purse, um Bolsa Família britânico. Family Purse. Eu já ouvi Family Bag. Family Purse é mais chique, eu gostei. Prefiro Family Purse, é mais chique. Mas esse não é o único momento de classes aqui nesse capítulo, né? Na verdade, tem muitos. É um capítulo muito vermelho, se é que vocês me entendem. Tem um momento que eu achei muito curioso, que eu não lembrava disso, em que o Harry, quando ele olha pro Sr. Crouch, ele vê aquele homem todo cagado, com a roupa tudo suja, com a barba desfeita e tal.
ele fala que lembra de um vagabundo que ele tinha visto quando tava com os Dursley. Acho que, no caso aí, seria um morador de rua, né? Ele fala, o tal homem também conversava alterado com o vento, e a tia Petúnia agarrou o Duda pela mão e o arrastou pro outro lado da rua para evitar aquele homem. E o tio Walter fez um longo discurso sobre o que gostaria de fazer com mendigos e vagabundos, recheando, né, esse capítulo com essa discussão, que eu acho que faz muito parte, assim, da moral desse capítulo, se a gente for pegar e sintetizar ele em alguma coisa, né? Exatamente, é bem colocando os Dursley nesse lugar dessa classe média que se acha muito melhor do que qualquer outra coisa da Terra, sabe? Se acha de uma bolacha do pacote. Uhum. E eu acho legal que ela não cansa de pincelar os Dursley assim. Sempre dá uns negocinhos assim, o que ele gostaria de fazer com esses vagabundos? Ela sempre dá uma cutucadinha nesse aspecto dessa classe média, sabe? Uma coisa que eu acho muito interessante é como o Harry, ele tá sempre dividido entre o mundo bruxo e o mundo trouxa, e ele nunca deixa de fazer associações com o que ele viveu, mesmo ele estando inserido nessa realidade agora. Então, sempre que ele tá no mundo bruxo, ele vai fazer alguma associação com o mundo trouxa, e isso acontece ao contrário também. E é interessante que, igual o Eduardo falou, de como Harry e Hermione foram descobrindo o lugar que eles ocupam naquela sociedade, o Harry, ao passar dos livros, a gente vai descobrindo com ele o lugar que ele ocupa nas duas sociedades e os limites dos privilégios dele, vivendo uma situação de abuso com os Dursley e estando onde ele está, na família que ele teve no mundo bruxo. Acho interessante notar também que agora que a Rowling já tem 13 romances escritos, já dá pra ver que é uma tônica muito forte de todos os romances dela e não só do universo Harry Potter, que é mostrar essas pessoas em situação vulnerável na sociedade, né? Em Harry Potter a gente tem vários, mas no Casual Vacancy, nos romances do Strike, sempre tem uma pessoa, tanto pela sua classe social, como pela religião, como pela raça, pessoas com deficiência, pessoas que de alguma forma não se encaixam nessa sociedade padrão ocidental. Ela faz muito questão de marcar a importância que essas pessoas têm não só na história, né? Porque às vezes é uma pessoa que sabe um segredo do que está acontecendo e ela dá muita ênfase nessas pessoas. Inclusive, aproveitando que o Edu falou dos outros romances, aí a gente vê a associação que o Walter ele faz com o que ele gostaria de fazer com os vagabundos. Igual ele disse, realmente ela vai retomar muito isso nos outros romances, e tem uma passagem muito emblemática no Chamado do Cuco, que eu nunca vou me esquecer, que eu fiquei muito chocado quando eu li, que o Strike tem uma questão com a mãe dele, que a mãe dele era uma pessoa que era dependente química e tinha várias outras questões de pobreza, e no livro tem uma moça sem teto que acaba morrendo, e o Strike, ele olha pra aquela moça depois que ela morre e fala que ele não podia deixar de achar que aquela moça era como se fosse uma irmã espiritual da mãe dele. Ele até cita que era muito fácil tirar proveito da tendência de uma pessoa à autodestruição. Como que a sociedade empurra essa pessoa que tem uma tendência a se autodestruir ou está à margem pra inexistência, e como a gente sempre vai culpá-las. E existem muitas questões, mas queria trazer isso porque essa parte é muito boa. Nossa, eu amo essa passagem, Danilo, eu amo. Já li esse romance umas 3 vezes e sempre eu passo nessa parte que ele lembra da mãe dele e fala que para as mulheres que decidem... Para todas as mulheres já é difícil viver nessa sociedade, mas para as mulheres que decidem não seguir os caminhos que já existem estabelecidos, né, é ainda mais difícil, né? E é o caso da mãe dele, e é o caso de várias mulheres que ele encontra ao longo da série. Sim. Ela consegue desenvolver um pouco melhor essas coisas nos romances adultos, né? Sim. E aqui sempre fica parecendo que é mais subtextual, essa crítica ao classismo, né? Mas eu vou falar um pouco mais tarde. Porque eu queria também mencionar o Icabog, né? Que eu acho que é um livro infantil em que ela consegue trazer essas questões de uma forma bem explícita, mas que ainda assim é interessante para as crianças lerem. Inclusive, se você tem crianças pequenas aí na sua família, indique o Icabog, que ela vai crescer comunista, gente. Vou me dar de Natal esse ano. Você ainda não leu? Não, o Icabog não. Nossa, o Icabog. É muito bom. Mas, enfim, no começo do capítulo, a gente tem a ida dos meninos para a cozinha.
E a gente já falou bastante sobre essa analogia que muita gente no fandom faz entre a questão dos elfos e a escravidão humana, e a gente até acabou chegando numa conclusão de que não é o caso, né? Que talvez essa analogia ou esse paralelo tenha mais a ver com a questão animal, né? Porque eles são outra criatura, eles têm aparentemente uma consciência diferente e tal. E aí eu queria perguntar pro Edu o que ele pensou enquanto estava relendo esse capítulo com base nos estudos recentes dele. É agora, Eduardo, sua palestra pode ir. Go, Edu, go. Então, essa correspondência, como vocês disseram que não é tão equivalente assim, né, não exclui análises mais marxistas, né, dessas questões de trabalho em relação aos elfos domésticos, mas é interessante também trazer, né, essa questão animal. E se a gente pensar na história da representação dos animais na cultura ocidental, eles estão lá desde que o mundo é mundo, né? Se a gente pensar nas pinturas, nas cavernas, os animais estão presentes lá. Mas se a gente pular já para a história antiga, por exemplo, a gente pensa na Bíblia, no próprio livro de Gênesis, os animais já estão lá. Na verdade, os animais são criados antes dos próprios humanos, né? Os humanos vêm depois para nomeá-los e para dominá-los. Na própria Odisseia do Homero, né? Existe um cachorro do Ulisses, que é famoso, e ele meio que representa o reconhecimento de que aquele homem é dono daquela terra, né? Então o animal funciona como essa espécie de ligação entre o humano e a terra. A partir da Idade Média existem os bestiários, né? Que são esses livros que listam vários tipos de animais, tanto reais como sobrenaturais. A gente pode dizer que o próprio livro do Newt Scamander é uma espécie de bestiário. As próprias fábulas também, que usam, né, os animais para falar da moral humana e falar de códigos de conduta. Se a gente pensar no nosso mundo ibérico, que a gente está mais perto, né, a gente pensa no Miguel de Cervantes, a gente lembra do Rocinante, que é o cavalo do Don Quixote. E aí já deixo aqui a recomendação de uma novela do próprio Cervantes que se chama O Colóquio dos Cachorros, que é muito boa. E são uns cachorros tentando sobreviver, né, na sociedade, falam dos diferentes donos que eles tiveram, do tipo de comida que eles estavam acostumados. É muito interessante. Eles são os protagonistas e narradores da novela. E pensando também na nossa literatura brasileira, a própria baleia, né, nosso grande animal, acho que é o animal mais famoso da nossa literatura, né, no Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E mais recentemente eu deixo aqui também a recomendação de uma autora brasileira contemporânea, que se chama Ana Paula Maia. Ela tem uma trilogia apocalíptica muito, muito boa, cujo terceiro livro vai sair, acho que agora. O primeiro romance da trilogia se chama De Gados e Homens, que conta a história de um rapaz que trabalha num abatedouro de gado, e aí ele tem toda uma série de reflexões filosóficas, né, sobre o que significa que uma espécie tire a vida da outra, né, dentro de um sistema tão injusto como é esse. Fiquei curioso, quero ler. É muito boa, assim, é uma autora, assim, pra mim é uma das melhores autoras brasileiras contemporâneas, né? E aí, se a gente for parar pra pensar de onde vem, né, essa nossa superioridade frente aos outros animais, né? A gente já começa pensando na própria língua. Os humanos geralmente não se veem como animais. Eles usam, nós, né, usamos a palavra animal para descrever uma série de criaturas que não tem nada a ver entre si, né? Um besouro é um animal, uma baleia é um animal, um pássaro é um animal. Então é uma espécie de violência simbólica que nós humanos exercemos sobre os outros seres do mundo, porque a gente coloca tudo no mesmo saco como se nós não pertencêssemos a essa classe. É uma, né, separação meio nós versus eles, né? Nós e os animais. Exato, e é totalmente artificial, né? Porque a gente mesmo criou dentro da nossa cultura, né? Então, eu marquei alguns pensadores assim importantes só pra gente ter como referência, para não ficar tão chato também. Por exemplo, no século XVII, com Descartes, o nosso famoso penso logo existo, né? Ele trabalhava com algumas dicotomias, né? Uma série de pares que foram determinantes para o desenvolvimento da filosofia no Ocidente. Então, por exemplo, ele trabalha com a questão de corpo e alma, né, que são coisas diferentes. Humano versus animal, natureza versus cultura. Então aí ele já começa com essa ideia de que o humano ele é diferente do animal, porque para ele o animal é uma espécie de autômata, uma espécie de robô. O corpo ele está relegado às funções fisiológicas, né? Então o animal come, o animal defeca, o animal se reproduz, e isso tem a ver com o corpo. O ser humano, que é o especialzão, ele é diferente, porque ele também tem alma, né? Ele pensa, ele usa a razão, ele tem a linguagem.
ele domina a linguagem, né? Então, a partir desse ponto, fica ainda mais forte essa ideia de que o ser humano é diferente dos outros animais, né? O ser humano, ele tem cultura, né? Porque ele reproduz através do trabalho aquilo que ele conhece para gerações futuras, enquanto que os animais ficam presos à natureza e aos seus instintos primitivos, né? Entre aspas, digamos. E é muito sintomático que a gente tenha categorizado, pelo menos no começo dessa nossa cultura moderna, os negros e os indígenas como animais, né? Eu ia falar isso, e teve essa separação aí justamente de colocá-los como seres sem alma, né? Até pra causar essa animalização. Pra tornar mais moral a exploração deles, né? E eu até acho que tem uma conexão com a análise que a gente vai fazer mais tarde sobre o marxismo, sobre a classe trabalhadora e tal. Sim, durante a história, a cultura ocidental, europeia, né, principalmente, usou desses dispositivos retóricos e argumentativos para submeter outros tipos de outras pessoas e outros povos, né? E isso não foi questionado até pouco tempo, né? Faz pouco tempo que isso começou a ser questionado. Por exemplo, até a primeira metade do século XX, o Heidegger, por exemplo, ainda falava que os animais estão presos no seu aturdimento, né? Segundo ele, os animais eles não têm a capacidade de abstrair. Por exemplo, eles estão no seu ambiente e aparece algo, né? Um predador ou algo assim. Eles não têm a capacidade de não pensar naquilo naquele momento, né? Então, eles agem somente através dos seus instintos e essa seria a diferença principal para os humanos, né? Os humanos têm a capacidade de... ele até usa a palavra... Bom, a tradução, né? Seria tédio. Os humanos têm a capacidade do tédio. O que seria o tédio? O tédio seria o cancelamento desses inibidores da natureza, né? Que é o que os animais não têm a capacidade, né? E então Heidegger foi esse último grande filósofo que perpetuou essa separação entre homem e animais. Só no final do século XX que filósofos como o Giorgio Agamben e o Jacques Derrida, da Itália e da França, começaram a tentar tentar entender como que essa separação ocorreu dentro da nossa história, dentro da nossa filosofia. Então, por exemplo, o Agamben, ele fala de uma máquina antropológica. O que seria essa máquina antropológica? Ao longo da nossa história, todos os argumentos, todos os recursos retóricos que a gente utiliza para separar o homem dos outros animais e a própria animalidade dentro do homem faz parte dessa máquina antropológica, né? Então é discurso, é prática e ele fala que é mais importante hoje a gente entender por que essa separação existe, a que propósito serve essa separação entre homem e animal, do que ficar tentando inventar, não, porque o homem tem a capacidade de desenvolver uma linguagem, o homem pensa, o homem tem humor, o homem fica entediado, né? E para ele isso já não é importante, a gente precisa superar essa separação entre humanidade e animalidade para resolver essa questão animal que até hoje é super importante, né, para determinar quem nós somos. Já o Derrida, ele questiona também essa filosofia ocidental até o Heidegger, mas e ele propõe algo interessante, assim, ele propõe um conceito mais passivo do que é ser um animal, né? A gente, como eu falei, a gente sempre se diferencia dos outros animais pelo uso da razão, né, do logos. A gente se diferencia pelo uso da linguagem, coisas que nós fazemos e os outros animais não, né? Mas a classificação que ele propõe é uma classificação mais passiva. Ele fala, o que nos une? Ao invés de nos separar, o que nos une? E aí ele pega emprestado o conceito de sofrimento de outro filósofo, e ele fala, todos nós temos a capacidade de sofrer, né? Porque ninguém duvida que um animal pode sofrer, ninguém duvida que o ser humano pode sofrer. Então, a partir dessa nova visão de o que é estar vivo, de o que é estar num ambiente, que é estar exposto à morte, é estar exposto ao perigo, isso é o que nos une a todos os animais, né? Humanos e não humanos. Então, a partir daí que essas ideias mais já no final do século XX que começaram a influenciar o que a gente pensa hoje dentro dos estudos animais, dentro do movimento vegano, dentro do movimento agora pelo meio ambiente, né? Então a filosofia ocidental finalmente está chegando nesse patamar. E eu faço questão de sublinhar aqui filosofia ocidental, porque obviamente outros povos têm outras relações, né, entre seres humanos e animais não humanos. Eu cito aqui só um para terminar, que é o nosso grande antropólogo, né, brasileiro, Eduardo Viveiros de Castro,
quem se interessar pode procurar o conceito dele de perspectivismo, né? Que seria o conceito que vários povos ameríndios têm de que não há separação entre homem e animal como nós temos na cultura ocidental, né? Por exemplo, muitos povos, eles acreditam que os animais têm dentro dos seus grupos têm sua própria cultura. Então, por exemplo, nós somos humanos e nós vemos as onças, por exemplo, como um perigo, né? Mas as onças, dentro da comunidade das onças, elas se veem como humanas e veem o humano como uma onça, porque nós somos o inimigo dela, né? Então, os diferentes povos veem essa separação de maneiras distintas e muitos povos nem fazem essa separação, né? Então, vale frisar que isso é o que a filosofia ocidental vem propagando por muito tempo, e só agora que a nossa filosofia tá se abrindo mais a essas diferenças que não são tão... essas diferenças entre o que a gente entende como humano e o não humano. As semelhanças, né, no caso, o que une todos os animais, humanos ou não, né? Isso. Porque isso determinou como nós nos vemos, né, durante toda a nossa história. E agora que a gente está nesse momento de questionar isso, agora que esse nosso século vai ser muito importante, né, para determinar a nossa relação, não só com os outros animais, mas com a natureza. É interessante notar também que você citou vários pensadores e como eles foram pensando as diferenças entre o ser humano e o animal, né, tecnicamente. E isso também, lá naquele livrinho lá do Newt, ele fala que teve vários debates, vários congressos para definir o que era um ser, o que era um animal, né? A diferença entre os seres e criaturas, né, que eles colocam no mundo bruxo, e que eu acho muito interessante, pensando da perspectiva do mundo bruxo, porque a gente pode pensar em criaturas mágicas, então, que tem cultura, que tem, vamos dizer, né, consciência, que por muitos anos foi o que os homens acharam que o diferencia dos outros animais. Então, seres humanos têm consciência, animais não. Seres humanos têm alma, animais não. Eu fico pensando em como a complexidade dessas discussões no mundo bruxo, né? Porque aí a gente é bem privilegiado, né? Porque a gente tem uma discussão muito mais simples, simplesmente pelo fato dos outros animais não terem o poder da fala, né? Mas esse é o ponto. Eu acho que quando você coloca consciência, por exemplo, nos elfos domésticos, que a gente vai falar agora, você tira esse aspecto simplista, porque eu acho que não é necessariamente simples, é simplista, sabe? A gente colocar, não, então eles não têm consciência, então deixa eles lá, eles subjuga eles. E colocar uma voz, por exemplo, nos elfos, já dá um clique, assim, de, a gente não tá colocando isso de maneira muito simples. Talvez seja mais fácil pra eles chegar numa complexidade que a gente precisa chegar, né? Exatamente. Sim. É interessante que lá no livrinho do Newt, ele cita, né, que em 1811 foi quando eles encontraram uma definição que a maioria da comunidade bruxa aceitou, de que um ser era qualquer criatura que possuísse inteligência suficiente para compreender as leis da comunidade mágica e para compartilhar a responsabilidade na preparação de tais leis. Isso das leis da comunidade mágica, o que será que esses bruxos entendem por compreender essas leis? Será que isso não é uma espécie de tipo, se você não é submisso às nossas leis, você vai ser classificado como animal? E eles falam aqui que, tipo, tinham muitos extremistas que faziam uma campanha para os trouxas serem classificados como animais, para eles poderem ser escravizados, por exemplo. Mais uma vez a máquina antropológica, né, funcionando aí. Todos esses malabarismos argumentativos que a gente inventa, porque são invenções, né, para separar o mundo. E eu acho legal nesses últimos capítulos que a gente vai meio que tendo também uma noção da complexidade das línguas do mundo mágico, né? A gente pode pensar que os sereianos, por exemplo, só estão ali gritando ou soltando esses sons estranhos, mas a gente vê que o Dumbledore fala a língua deles, né? Então é uma coisa que dá pra você aprender, né? Os Trasgos também já apareceram. A gente descobre lá no final, muito estranhamente, que o Rony pesca uma palavra, né, de língua de cobra. E então a gente vê que não são só ruídos estranhos, animalescos, né, entre aspas, que essas criaturas produzem, né? Elas têm a sua própria cultura, a sua própria língua, como a Tami estava falando. Eu acho que muito por causa desse arco dos elfos e também dos animais, que eu não acho que seja uma coincidência, que eu não acho que... Eu acho que é intencional, eu acho que a Rowling tá falando sobre animais quando ela fala dos elfos, e já vou trazer a minha evidência. Mas eu acho que outra evidência seria o fato dela ter lançado o Animais Fantásticos logo em seguida, né? Porque ela provavelmente pensou muito sobre esse assunto, né, agora, durante esse livro. Na comunidade bruxa,
tanto os Sereianos quanto os Centauros, eles não quiseram entrar na categoria por ato político mesmo, porque eles não queriam ser classificados ou ter a responsabilidade de pertencer à sociedade bruxa. Ou responder como um humano, por exemplo, ao que o Danilo falou, com relação às leis e com relação à formulação de leis. E mostra de novo essa máquina antropológica que o Eduardo estava falando, que é assim, se nós não formos ditar as leis, nós não reconhecemos, né? E justamente outras sociedades que têm outras organizações políticas não querem que os bruxos ditem as leis, porque eles têm uma outra forma de organização, né? Daí a gente vê a complexidade de diferentes comunidades, né, de seres e de criaturas, porque os elfos não têm essa capacidade não, eles não têm essa abertura dentro da sociedade para participar politicamente, né? Justamente porque eles estão presos numa relação de servidão aí, né? E aí a própria Rowling pinta isso de uma maneira interessante, né? Porque os elfos têm meio que nomes que parecem de animais de estimação, né? Tipo Wink, Dobby. Aí a gente pensa no monstro, né? Que é importante a gente lembrar do nome original, né? Creature. E até a própria forma como a gente escreve creature, né? Não é a grafia da língua padrão inglesa, né? Então ele parece que é reduzido ainda mais a uma condição de criatura mesmo, que não é digna de participar. Tá, mas então, agora vamos falar sobre uma outra questão esquerdista. Se preparem, amarrem os cintos, que o hino da União Soviética vem aí. Então, aquela evidência que eu disse que eu encontrei, que eu acho que é suficiente pra gente chegar à conclusão de que a Rowling realmente está falando sobre direitos dos animais aqui, quando ela tá escrevendo sobre os elfos, é que o primeiro parágrafo do capítulo já nos introduz a um conceito que é muito interessante, que ela fala que os meninos vão mandar a carta pro Percy através da Edwiges, porque há muito tempo ela estava sem trabalho. Uhum. E aí eu fiquei pensando, nossa, por que será que ela colocou isso aqui, né? E aí depois, no decorrer do capítulo, a gente vai conectar essa informação com a questão dos elfos. Porque as corujas são exploradas também, assim como os elfos, né? Eles também não recebem pagamento, elas recebem moradia e comida, né? Uhum. Basicamente. E carinho, sei lá. Menos a Edwige, né, coitada? Esquentadinha. O que eu acho que é muito interessante de analisar também é essa questão dos elfos através de uma lógica de classe. Se a gente pensar nos elfos como um paralelo para a classe trabalhadora, de qualquer lugar, mas eu acho que a Rowling quis falar aí sobre a classe trabalhadora britânica, né, no caso. Faz muito sentido, né? Porque ela construiu essa narrativa da escravidão, porque a escravidão é uma coisa muito mais fácil de ser compreendida pelas crianças numa narrativa mais simplista. Mas eu acho que se a gente for levar em consideração todas as complexidades que a gente vem conversando nos episódios, a gente vai chegar à conclusão que tem mais a ver com a exploração que a classe trabalhadora sofre na mão da burguesia, né? Para se retirar a mais-valia dessas pessoas e transformar elas em escravos do capital, né? Enquanto que a gente pode também dizer que os elfos, eles não estão trabalhando de graça. Eles estão trabalhando para suprir uma necessidade cultural deles de servidão, mas ao mesmo tempo não tirando a crueldade da escravidão e da exploração, né? A exploração, numa ótica marxista, esquerdista... Peraí que eu vou pegar um trecho do Marx, se preparem. Assim que é bom. O Marx, por exemplo, diz que ao vender sua força de trabalho, e o operário é obrigado a fazer isso no regime atual, no capitalismo, já no que caso, ele não tem os meios de produção, ele cede ao capitalista o direito de empregar a sua força. Ou seja, a exploração, na visão do Marx, é uma coisa que a gente não tem opção de não ser. Uhum. Então, se a gente não tem opção de não ser explorado, de não produzir a mais-valia para outra pessoa, isso significa que a gente também é, de certo modo, escravo. Apesar de, lógico, a gente já comentou sobre a complexidade desse termo, né? Que ela é muito ligada com a história das pessoas negras e tal. Então, mas acho que vocês estão acompanhando meu raciocínio para poder entender que não é isso que eu tô falando. Sim. Sim, isso faz muito sentido. Eu pensei em 30 coisas para falar, eu não sei se vou conseguir falar todas. Fala 15. Uma outra coisa que me ocorreu quando você falou da Edwiges foi quando eu tava lendo justamente dos elfos e a forma como eles agem, assim. O Dobby, por exemplo, ele tem uma lealdade, né? Os elfos têm uma lealdade que eu relacionei muito próxima
aos cachorros, né? Aos bichos de estimação que a gente tem como leais. E assim, eu fiquei pensando que o Dobby, por exemplo, ele quer escolher pra quem ele vai dar essa lealdade. Mas é uma coisa que sempre me incomodou muito na forma como as pessoas no mundo real tratam os cachorros. Parece que tem uma coisa muito relacionada à servidão, muito relacionada a quanto assim, por que você gosta de gato? Gato não serve pra nada, sabe? E eu não tenho um bicho porque ele serve pra alguma coisa. Eu tenho um bicho, ele tá aqui em casa, morando comigo. E eu fico muito pensando nisso. Então, assim, se os elfos estão nesse lugar de servidão, e assim, o cachorro, por exemplo, que tem talvez como um instinto ser fiel, ou enfim, se unir, né, a ser fiel ao bando que ele ocupa, o ser humano se aproveita disso, entende? Se aproveita disso pra usar o trabalho dele. E eu vejo isso muito com os elfos. Uma coisa que, assim, então, se os elfos têm, vamos dizer, consciência, e dentro da cultura deles, a servidão é questão de honra, é uma coisa que não é mal vista, né? Pelo contrário, ela é idolatrada, os bruxos se aproveitam disso pra poder subjugar eles. Porque daí, assim, isso vem uma outra coisa. Na cultura humana, aí vai para a próxima parte que você falou. Não sei se só ocidental, mas a Hermione comenta alguma coisa do tipo, todo mundo sabe que fazer trabalho doméstico é horrível. Todo mundo acha horrível, alguma coisa assim. Não lembro exatamente a fala dela. Mas eu acho que se relaciona muito o trabalho doméstico com subjugar as pessoas. Então, se você tem uma criatura que não acha que o trabalho doméstico é subjugar ninguém, é muito mais fácil de você subjugar essa criatura, do seu ponto de vista cultural. E aí, voltando para o marxismo. Então, se tem certas formas de trabalho que são necessariamente inferiores, necessariamente você explora essas formas de trabalho. E aí elas se tornam, enfim, não sei se consegui fazer a linha completa, mas acho que eu mais ou menos falei tudo que eu queria falar. Eu tava pensando em algo parecido também, porque eu acho muito interessante dentro dessa cena a mudança de lealdade dos próprios elfos. Eu nunca tinha parado pra pensar direito, porque no livro é meio que descrito como uma massa de elfos, né? Que, se não é o Dobby nem o Wink, o resto é meio que uma massa disforme, sem nome, né? Mas eu achei interessante a mudança de lealdade dentro nessa cena, porque enquanto os meninos estão lá pedindo comida, eles estão, assim, alegres, né? Felizes, entregando comida e ajudando para o que os meninos precisarem. No momento em que a Hermione tenta criar uma consciência diferente da consciência que eles têm, eles ficam contra os meninos, né? E aí eu achei muito fofinha essa cena dos elfos empurrando os meninos pra fora da cozinha, né? Então, porque eles entendem que eles têm que ser fiéis aos alunos e às pessoas que moram em Hogwarts, mas no momento em que essa lealdade é questionada de alguma maneira, eles também têm uma pequena margem de manobra também, né? Então vamos tirar vocês aqui do nosso ambiente, porque a gente sabe o que a gente quer e a gente vai continuar aqui na cozinha. Então é muito... eu nunca tinha parado pra pensar que os elfos também têm um pouco de espaço pra atuar aí, né, nessa... É muito importante, né, essa ação deles aí, eu acho, pra narrativa dessa história inteira. O fato deles empurrarem eles pra fora, tirar, tipo, não quero, sai daqui. Eu não sou trouxa. E eu acho muito legal também olhar pra isso, porque você olha também pra complexidade que quando a gente fala em prática marxista, de você falar, assim, ao mesmo tempo que você quer passar para a classe trabalhadora quais são os problemas que estão acontecendo, você tirar dela a autonomia de, às vezes, estar feliz ali e querer ser o salvador militante que vai tirar todas as pessoas. Existe ali pessoas que realmente concordam, que realmente acham que estão no lugar certo que tem que estar. Então a complexidade de lidar com isso é muito grande. Uma coisa que eu tava reparando agora, né, enquanto a gente tá conversando sobre elfos fantásticos e onde habitam, na cozinha, porque os elfos e, por exemplo, os bruxos, eles não são uma classe, pensando nesse conceito de classe, diferente dos elfos, porque os elfos, apesar de eles serem uma força de trabalho, eles são como se fossem um troféu, sabe? Eles são almejados pelos bruxos de classe mais baixa e ao mesmo tempo eles fazem trabalhos para bruxos de classe alta que esses bruxos poderiam simplesmente resolver com magia. Então talvez não exista uma diferença social tão grande entre uma família pobre
e o Rony. Mas mesmo assim, a senhora Weasley, ela ainda almeja ter um elfo doméstico. É muito complexa essa questão. Eu não sei o que os bruxos fariam pra resolver isso, gente, de verdade. Mas a escravidão, aí o paralelo com a escravidão fica mais evidente, porque isso acontecia mesmo na sociedade escravista aqui no Brasil, era muito caro ter um escravo, então não era todo mundo que tinha, né? Poucas famílias que tinham, os que podiam comprar, e enfim, tem uma complexidade aí. Mas... mas como resolver isso? Gente, o marxismo, ele é um método de mudar o mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre a tática de militância que a Hermione usa, que eu acho que é o problema dessa questão toda, assim. Porque ela é uma grande reformista, né? O que é reformista? Conta um pouquinho pra gente. Conta um pouquinho pra gente. Então, existe dois extremos, a reforma e a revolução. A reforma seria, por exemplo, você chega aqui e vê o problema, elfos escravizados. Daí você pensa, não gosto disso, acho errado, injusto. Você vai querer mudar essa realidade que você acabou de constatar. Eu quero fazer com que os elfos não sejam mais escravos. Já a visão revolucionária disso seria, eu quero mudar a sociedade, eu quero mudar a cabeça das pessoas para que a escravidão dos elfos não seja uma coisa necessária, uma coisa normal. E o reformismo, ele também não tem uma questão de que, por exemplo, a Hermione vê a realidade dos elfos, ela quer mudar. Mas ela vai querer fazer uma mudança a partir das instituições existentes. Ela não vai querer romper essas instituições. Isso. Ela vai, sei lá, virar deputada, virar ministra, vai querer agir conforme a lei. No modo de mudar o mundo revolucionário, você vai querer mudar as instituições, né, que fazem com que essa realidade seja possível. Seja interessante para a elite, né, para a burguesia. Então, a forma reformista não. A forma reformista ela vai usar dessa instituição para mudar. Só que o problema do reformismo é que se você conseguir essa mudança, digamos que a Hermione conseguisse abolir a escravidão dos elfos, a sociedade ela vai continuar com a mesma mentalidade de antes. E isso vai acabar gerando problemas para essa estrutura, para essa sociedade. Porque não foi feito um trabalho de revolucionar, de revirar, de transformar essa realidade antes da mudança, entendeu? De fazer a mudança a crítica necessária. à prática revolucionária é exatamente a mesma. Se você quebra com uma instituição e institui outra, não necessariamente você muda o sistema ou as práticas culturais que existiam antes. Então, para mim, a grande treta entre os reformistas e os revolucionários cai no mesmo problema, que é o problema que tem que ser discutido, né? Que é como, de fato, alterar as práticas culturais ou reformá-las, ou revolucionárias, ou enfim. Mas eu acho... para que elas sejam menos nocivas, né? E eu acho também que quando a Hermione é que a gente vê momentos ápices dela falando com os elfos e tudo mais, eu também acho que ela tem uma tentativa de mudar as pessoas que estão ao redor dela, com base no que ela pode fazer, assim. Tipo, ela vai lá, faz os bottoms, ela não quer criar uma instituição governamental, ela cria uma coisa meio à margem ali, ela que ela quer reformar, ela quer reformar o sistema. Mas eu acho que ela também faz um trabalho de conscientização, assim, pelo menos do Harry e do Rony. Ela não só vai lá e joga. Mas não que ela não faça necessariamente, a questão é que a prática reformista da forma que é, por exemplo, uma coisa que eu acho muito, muito pontual aí, quando ela vai falar com o Hagrid. O Hagrid, eu acho que é o personagem na história que a gente não pode, de forma alguma, dizer que se acha superior a qualquer criatura, ser, ou, enfim. E ele fala, não, sou contra. Você vai fazer eles infelizes. A resposta do Hagrid é que eu acho que mostra a complexidade da situação. Porque é uma reforma que tem que acontecer muito mais forte do que só uma reforma. Ela precisava ser mais revolucionária. É o problema no método da Hermione, né? Mas assim, é isso que eu acho que as discussões reformistas versus revolucionários falta. Eu acho que a maioria das pessoas que eu vejo discutindo essa questão meio que tem a impressão de que a revolução é o que a gente chamaria de uma rebelião, sabe? Da noite pro dia mudar a realidade. Sendo que a revolução não é isso. A revolução, ela independe do tempo. A revolução, ela pode acontecer no decorrer de
100 anos, entendeu? Não é assim do dia pra noite, não é tipo amanhã acordamos com o governo revolucionário, então todas as regras da sociedade mudaram e ninguém teve tempo pra se acostumar. Isso não é revolução, isso é basicamente uma rebelião maluca, né? Sendo que E no caso que da o Hermione, Marx... então, como seria uma prática revolucionária pra ela? Então, no método marxista, ela teria que usar duas ferramentas, que são a dialética e o materialismo histórico. Ela teria que analisar primeiro a história dos elfos. Mesmo que isso seja impossível de se conseguir através de livros, é uma sugestão que ela consegue através do Fred, por exemplo. Ah, você já conversou com eles? Ela precisa entender melhor essa questão antes de chegar a uma conclusão. Porque se ela não tem a noção material da história dessas criaturas, ela vai fazer uma ação idealista. E o problema do idealismo é que você não está procurando o melhor para todo mundo. Você está procurando chegar na sua ideia do melhor. E a sua ideia do melhor pode não ser o melhor, entendeu? Uhum. E a dialética é basicamente isso. Você propõe uma tese, a tese é errado escravizar elfos. Daí você vai ter que colocar acima dessa tese uma antítese e chegar numa síntese melhor através disso, usando do materialismo histórico para construir todas as suas argumentações e aí sim chegar numa conclusão efetiva. Teve até o episódio aqui em que ela acha um absurdo que o Dumbledore tenha oferecido, acho que 10 galeões pro Dobby. E o Dobby ficou, não, eu quero só um. Então, ela querendo ditar que salário que era digno pro Dobby, sendo que o Dobby já estava satisfeito com aquilo. Né? Ela tá muito por fora da cultura dos elfos, e isso é um grande problema. Aquela grande pecha do Salvador revolucionário que é, eles são mal educados e eles não sabem, eles não sabem o que eles querem. Eu preciso ir lá falar pra ele o que eles querem. E eu acho ela isso bem mesmo problemático. marginaliza, né, eles. Uhum. A cultura deles, ela ostraciza eles. E o que eu acho que tem um reflexo muito legal nesse capítulo, que é quando o Dobby, pra tentar animar a Wink, que tá muito triste, ele fala: Wink, seu chefe agora, seu mestre agora é o Dumbledore. Enquanto que a Hermione tá tentando falar pra ela: não, você não tem mestre, você é uma criatura livre. Ou seja, o Dobby, ele tem consciência, né, da cultura e do que pode conversar com a Wink, enquanto que a Hermione, ela não tá interessada nisso, né? Ela tá interessada no ideal dela, na ideia dela inicial. E ele literalmente fala, né? Moça, me inclua fora dessa. Eu acho muito engraçado. Usa o Dobby como exemplo, o Dobby, não, comigo não. E eu acho que também isso é uma crítica que eu tenho, pessoal, assim, com relação ao liberalismo, né? Sobre também o quanto a cultura ocidental coloca, né, tô esperando o cancelamento chegar, desculpa aí, sociedade, mas coloca a liberdade num pedestal muito mais alto do que eu acho que ela tem. Eu acho que nós não somos tão livres quanto o liberalismo fala que somos. Por favor, gente, que frasezinha de americano, né? Liberdade. Pois é, né? Liberdade. Não que eu não, entendeu? Não tô falando assim, pô, que bacana, então vamos entrar numa ditadura. Não é isso que eu quero dizer, tá? Gente, não me cancelem. Mas eu acho que a gente coloca a liberdade num pedestal. Então aí o Dobby, que é uma pessoa que gosta mais de ser livre, né? Então ele gosta de escolher as roupas dele, ele acha bacana. Mas dentro da cultura dele, ele sabe que isso não é tão valorizado assim. Ele sabe, a cultura dele é outra. E é complexo, de fato, lidar com culturas diferentes nesse sentido. É muito difícil, né, gente? Complicado. Chegamos a essa conclusão. Então, eu acho muito bom olhar para a complexidade disso, porque eu justamente vejo, tanto de um lado, as pessoas desmerecendo completamente o marxismo, porque isso não dá certo, porque não sei o quê, e de outro lado, as pessoas endeusando como se fosse resolver todos os problemas, assim, como se a classe trabalhadora também fosse uma massa sem pensamento, sem vontades, que você tem que ir lá educar, né? Como a Hermione tá fazendo. É bem complexo lidar com isso. O marxismo ele tem que ser um método de pensar. Eu acho que o Marx, como filósofo, ele deu essa maior contribuição. Mas eu acho que esse problema que a Rowling tá colocando aqui no livro é muito pioneira da parte dela. Tá descrevendo um problema mas tão 2020. Porque isso aqui é sobre como que a militância liberal de esquerda acha que se muda o mundo.
que é entrando dentro de uma cozinha cheia de escravos e gritando que eles têm que se libertar e achando que isso vai realmente surtir algum efeito, sabe? Ficar retweetando slogans no Twitter, cancelando pessoas que falaram uma palavra errada. Então, eu acho muito, muito importante essa discussão nesse livro. E você que tá aí fazendo o bingo da militância, conseguiu marcar tudo já? Nossa, você já bastante preencheu sua coisa, hein? cartela. Já preencheu a cartela? Falamos marcos. Mas quem começou foi o próprio É Danilo, cartela hein? cheia ou é horizontal e vertical? Aqui não, cartela Aqui, cheia. na Tem que ser cartela cheia, porque foi bastante. Foi muito. A gente começou com o privilégio, né? Que foi o Danilo, eu prestei bastante atenção. Depois a gente já foi pra consciência de classe, e aí foi ladeira Aí abaixo. descambou. Não, teve o Milita Bingo, exclusivamente nesse episódio. Gente, a gente tá vivendo. A gente tá vivendo basicamente tudo o que aconteceu, assim, o início nesse quarto livro que é fake news, agora no quinto o negacionismo. Próximo passo é o quê? É a autocracia, gente. Tá chegando? Estamos vivenciando Vem o aí. momento agora do negacionismo. Eu queria que a gente ficasse nele. Voltar pra ver que tem um jeito de parar. Alguém, por como favor, faz? Harry Potter, não espera até 2030, não. Salva a gente já. Por favor. Redentor. Mas outra coisa que eu acho que é muito pioneirismo da J.K. falar é sobre o cancelamento, gente. A gente não tem como deixar passar. Porque a Hermione está sendo cancelada, ela está recebendo ameaça de bomba no correio, igual a própria J.K. Rowling, É. inclusive. É, gente, vamos ter que aceitar um pouquinho. Gente, que... se tem uma coisa que eu odeio mais do que gente que cria fake news, é gente que tira tempo da própria vida pra mandar hate pra pessoa que você nem conhece por causa de fake news, sabe? Hoje é até mais fácil, né? Você manda um tweet xingando, mas na Exato, época gente, o Mas correio... mesmo que seja um tweet, você tem a sua vida lá e você fala, calma, deixa eu parar a minha vida pra eu ir até o Twitter daquela pessoa que eu não sei quem é, nunca vi na vida, pra hatear ela, porque sim. Ah, não. O problema das redes sociais é que ela gera, ela faz isso acontecer, né? Tá ali na sua timeline já, você não precisa fazer esforço nenhum. Exato. Então, você não precisa fazer esforço nenhum, mas tem gente que faz, né? Tem gente que ainda vai, Ah, fica sim, perseguindo claro. a pessoa, fica mandando um monte de coisa e não tem empatia. Não, e é legal que a Rowling Boomer tá trazendo pra gente, né, como é que era antes da internet. Dá um trabalho, né, porque você tinha que recortar as letrinhas da revista, você tinha que mandar carta. Sim. Tinha que achar um Belezinha. envelope que coubesse um feitiço. Gente, é muito envelope trabalho. grande o suficiente pra caber um feitiço. Jamais seria hater, né, nessa época. Nem sou hoje, né, mas... Eu não Mas seria nem é muito lover, mais gente. fácil hoje. Mandar uma carta de amor já seria muito trabalhoso, imagina de hate. Né? Recortar letra por letra. é Mas mó por rolê. que, Danilo? O que aconteceu com a Hermione? Conta um pouquinho pra O gente. que aconteceu? A Rita Skeeter, a Fabiola Hyper do Mundo Bruxo, foi lá e falou que a Hermione tava de namorico com o Harry, que tava tendo um triângulo amoroso. E as fãs ficaram em polvorosa, falando, quem é você? E aí tem uma questão que elas falaram isso pra Hermione por questões de ciúme, mas também pela condição de sangue da Hermione, porque ela é uma nascida trouxa. Então a Hermione fica ali o tempo todo sim. no Correio Coruja, o precursor do Twitter, recebendo ameaça de morte, recebendo coisa que vai dar furúnculo na mão dela. Então, Não, isso sem contar que a narração não conta pra gente, né? Mas imaginem o hate que ela tava recebendo dos fãs do Krum. Aham. Isso, tá É, porque vendo? aqui é só os fãs do Harry. A né? legião Ai, de peraí. jovens europeus mandando carta pra Hermione. é isso, gente. Não mandem ameaças de bomba pras pessoas só porque vocês não Não, concordam isso, com isso elas. é terrorismo biológico ainda, né? Que mandou o pus de Bubotúberas. Teria sido tão legal essa cena no livro, né? No filme. Ai, esse capítulo inteiro, né, foi cortado. Ele teria sido tão legal. Seria ótimo. Aquela treta do final. Não, mas a gente vai chegar lá. Além de todo mundo na escola tá indignado, né, com a Hermione, e ela tá recebendo hate de pessoas que ela nem sabe que existem na Terra, até a senhora Weasley caiu na fake news. E depois mandou um ovinho de Páscoa minúsculo pra ela, não tava nem falando com ela quando encontrou. Até o Harry avisar, ô, Dona Weasley, lembra que a senhora falou mal da Skeeter? Tá acreditando nela agora por quê? Ei! Né? Vagabundo. Ai, Ai, gente, mas eu achei tão fofo que a senhora Weasley caiu na fake news, odeia a Hermione, mas mesmo assim mandou o ovinho de Páscoa. A senhora Weasley Não, mas- é muito mãe de menino, né? Não toque no meu príncipe. Não parta o coração do meu príncipe Harry.
Não Mas eu faz. acho que é na mesma lógica dos presentes que os Dursley mandam, assim. Você tem que mandar por obrigação social, mas vou mandar um ovinho pequenininho também aqui. Pelo menos não tá? mandou um palito de dente. É porque ela não é Dursley, né? O que a Hermione tá passando agora é horrível, lógico, mas ainda é muito pequeno se comparado com o que o Harry vai passar nos próximos livros, né? Porque aí vai ser o show da fake news elevado à enésima potência. Sim. Então, as fake news começam aqui, aí depois, quando começa o negacionismo de fato, é quando as fake news perdem o controle. Sim. Vamos levantar a mão pro céu e agradecer a Deus que a Hermione finalmente assinou o Profeta Diário. Que, né? Depois de anos. Porque demorou 4 anos pra Tava ter na essa hora. ideia. Pô, ela podia ter assinado um outro jornal, né? Mas tudo bem. Mandou Ela um pix. podia ter assinado o Pasquim, né? Ela não sabe ainda da existência. Mas, além disso, ela também fica com a pulguinha atrás da orelha com a Rita, né? Mais uma Aham. vez ela entra nessa paranoia com a Rita. A Hermione trabalhando. Falando E- em pulga, Trabalhando. gente, como que ficou a tradução ali do bug? Grampo. Mas aí qual é a piada do Rony? Porque o Rony fala, bugged? Vamos jogar pulga em cima da pessoa? Não, o Rony fala assim, um grampo? O quê? Pôs um prendedor no cabelo dela ou outra coisa assim? Até que funciona. Pelo menos a Lia tentou, né, traduzir aqui, porque nas outras E aí, quando ela fala do prendedor de cabelo, a Hermione lembra que a Rita tava no cabelo dela. Então aqui Lia acertou. Praise Lia. lacrou. Queria gente. falar também que filho de peixe, peixinho é, porque já é a segunda vez que o Rony fica fascinado com os artefatos trouxas. Que no capítulo sim. anterior ele fala pro Harry encontrar um equipamento Aqualung. de mergulho. É. E agora ele tá aí todo, nossa. Será que ele é Um corrupto grampo. também? Epa! Ah, não. Não, né? Mas o Hagrid, né, depois que eles vão conversar com ele lá, depois da aula, ele disse que quando saiu a matéria da Rita sobre ele também recebeu, né, várias cartas e até deu um conselho pra Hermione, tipo, minha filha, nem abre, joga tudo no fogo. Joga na lareira. Não, pelo gente, amor foi de mais Deus. pesado, né? O hate do Hagrid. Deve Exato. ter Nossa, sido. sim. Mas interessantemente é o que a Hermione costuma dizer pro Harry. Quando tá todo mundo pegando no pé Aham. dele e tal, ela fica pra ele, não, ignora eles. E ela não consegue ignorar tão bem assim, né? E ela mesma Não é tão ignora o fácil Malfoy, assim. né? Uhum. O hate que o Hagrid e a Hermione sofrem são por motivos diferentes, mas eles têm a semelhança de que os dois têm, para a sociedade bruxa, um problema de sangue ali, né? É, racismo, né, gente? Racista. Muito tudo racista. racista. Sim, aqui no caso do Hagrid era verdade, né? É. E da Hermione. Mas assim, o hate que ela sofre é por estar sendo manipuladora, está manipulando os sentimentos dos meninos Dos famosos. campeõezinhos do... Queridinhos do Brasil. Do Brasil não, do Reino Unido. Ela tava tipo Príncipezinhos. a Yasmin Brunet pra gente nessa Uma verdadeira Jezabel. Jezabel. Eu amo a Jezabel. Bom, gente, mas então mudando completamente de assunto agora, porque o quê? Está acontecendo em Hogwarts o torneio Tribruxo, né? A gente acabou por deixar isso de lado no começo desse capítulo, mas a narrativa deu um pulo aí de alguns dias, Pulão. de quase um mês. Meses. Meses, fala que o Hagrid tava dando várias aulas, não sei o quê. E a gente chegou no momento em que está faltando um mês e eles vão receber a dica e as instruções sobre a terceira e última tarefa, finalmente, desse torneio que ninguém pediu pra participar. Não dá nem pra assistir. Mais uma tarefa que não vai dar pra assistir, né, Tami? Ai, gente, me revolta muito que ninguém consegue ver. Vai todo mundo pra lá e... poxa vida, e aí? O que você fez hoje? Que Eu vi um tristeza. monte de planta. Fica só guardando os feitiços vermelhos. Fiquei pra olhando pra um labirinto com umas luzes voando e pensando, meu Deus, o que será que é aquilo? Deve estar acontecendo alguma coisa legal ali. Ah, e a segunda tarefa é um saco também. Sim. Eu acho que os bruxos tinham que inventar a tecnologia do telão. Eu pensei numa tecnologia ouvindo o episódio lá do
da segunda tarefa, né? Era só fazer um mapa do maroto gigante e botar ali um telão pra eles verem os pontinhos andando de um lado pro outro e tal. Pelo menos alguma coisa, né? Eles teriam. É, um pouco mais animador. Mas deve ter algum tipo de magia que você faz pra pelo menos, sei lá, pegar... Não tem um feitiço GoPro, assim? Você coloca uma câmerazinha e vai acompanhando? É mágica. Imagina, gente, é pra ser melhor do que a gente. Exato. Inclusive, naquela conversa dos bugs, a gente recebe pela primeira vez a informação de que coisas eletrônicas não funcionam em Hogwarts, né? Uhum. Que elas entram em pane e a Hermione fala a catchphrase dela: vocês não leem, não? O Hogwarts uma história? Não, chata. Ninguém leu, não. Esse livro chato, pessoa chata. Ai, gente, meu sonho era esse livro sair. Desculpa, fandom, mas eu queria muito esse livro. Não, mas o sonho de todos nós também. Aquelas pessoas que odeiam Harry Potter que ficam no Twitter: leiam outro livro. É o Harry e o Rony pra Hermione. Lê outro livro, caralho. Toda vez que a Hermione fala de Hogwarts uma Eu história. imagino um nascido trouxa hoje em Hogwarts, putíssimo, porque não pode usar o tablet, não pode dar um Google. Nossa, Nossa, sim, gente. você vai pro mundo bruxo e é só decepção. Você pensa, agora a magia vai ajudar muito. Não, só atrapalha a minha vida. Deve ter uma lan house em Hogsmeade, né? Eles vão lá usar. Bem capaz. Mas é uma boa desculpa, né, que a Rowling deu pra não ter informações sobre o mundo bruxo, né? Talvez em vilarejos bruxos não tenha como ter eletrônicos, né? E aí não tem como, tipo, vazar informações. Às vezes interfere no sinal. Não, pra mim o auge é no próximo livro, na história das lareiras, e não tem uma porra de um telefone. Nossa, o telefone sim. seria útil. Mas nesse livro tem um foreshadowzinho quando o Dumbledore manda um patrono, né? Mas bom, depois a gente fala disso quando chegar na cena. Sim. Enfim, gente, a prova vai consistir em atravessar um labirinto cheio de obstáculos, tanto feitiços como criaturas que o Hagrid vai disponibilizar, então a gente já sabe que vai ser lacração. E quem chegar no meio do labirinto primeiro vai ganhar a nota máxima, o que não garante a vitória do torneio, né? Porque a gente Exato. sabe que os bruxos gostam de regras muito complexas. Mas a gente já sabe como tudo isso vai terminar, né? Porque ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder. Alguns mais que os outros, né? Tipo o Cedrico. Tururu. Não, o Cedrico não, ele perdeu a vida, né? Mas o pai dele, coitado. Oh, meu Deus. Ih, gente, pesou. Ah, Enfim, vamos voltar aqui. O que vocês acham da vantagem dos príncipezinhos de Hogwarts saindo primeiro na tarefa? Eu acho merecido. justo. mereceram, né? Vocês estão ali é porque... A fibra moral do mereceram. Harry. J.K. Rowling com seu Meritocrática, excepcionalismo né? britânico, deixando a escolinha dela em primeiro lugar. Não, meritocrática, porque eles têm mais pontos. Aham. Ninguém mandou o Krum fazer aquela bosta daquela transfiguração lá de tubarão. Eu quase Ninguém torço pro mandou Karkaroff. o Vitor Krum não pensar em voar na primeira tarefa. Ninguém mandou a Fleur não ter capacidade de se desvencilhar de alguns Os Grindylows. Grindelows. Não, brincadeira, gente. É verdade. Todos mereciam entrar juntos. Não, gente, não mereceu não, né? Quem tava lá precisava de uma vantagenzinha, né? Não, e essa contagem de pontos, que a primeira tarefa era de 0 a 10 e a segunda era de 0 a 50 e... A última, 1 milhão de pontos. Não, quem tava na taça. Ai, gente, eu acho super engraçado. Vocês que me perdoem. As pessoas que gostam dos detalhes, o code. excêntricos. Falando nos heróizinhos de Hogwarts, eles ficam em choque, né? Porque o campo de quadribol foi completamente destruído. Ai, Eu nossa. achei tão engraçadinho. Foi o melhor Isso uso do campo de quadribol em toda a série. Devia ser uma melhoria pra sempre. A destruição do campo de quadribol Nossa. deveria ter perpetuado pra Hogwarts. Porque aí Voldemort e sua turma não ia ter outro trabalho lá no último livro. Já ia estar ali. Essa é a reforma que a gente quer, né, Danilo? Isso, a reforma educacional que eu quero é quadribol longe do currículo escolar de Hogwarts. Essa é a reforma do ensino A médio que eu Madame apoio. Hook demitida. Ah, a Madame Hook vai, sei lá, virar Uber, vassoura, não sei, Ai, se que vira. horror. Eu quero a Madame Hook na prisão. É isso que eu quero. Mas ela pode trabalhar fora de Hogwarts, ela pode jogar quadribol, É, assim. Não jogar precisa quadribol. ter quadribol em Hogwarts. Exato. Nem ser Comentarista Uber, das tá tudo bem. Olimpíadas. Exato. Tem mercado pra ela. Infojobs já.
Eu peguei essa pronúncia do Madame Hook de alguém da Casa Elefante, mas o certo é Ruth, não é? Ai, Fala- eu sempre de li pronúncia? Hulk, não sei. Pode ser. Começa a ficar verde, não é? Quando alguém Madame fala assim, Hook. eu penso no Hulk. É que Ruth me lembra Ruth e Raquel, assim. Não sei se eu. Eu Ai, acho que eu li a nossa. Hulk mesmo. Mas eles acharam moleza, né? A prova. Eles falaram, Ficaram vamos lacrar. plenos, né? É só um labirinto? Então tá bom, então. Ai, gente, eu amo Tá a tudo adaptação bem. que a Lia faz dele falando. Pô. Ai, mas enfim, daqui um mês vai rolar. Todos fiquem preparados que vem aí. Mas o que realmente importa no capítulo, depois de 1 hora de episódio, é o que vem agora. Porque o Harry e o Krum vão ali num cantinho e conversam sobre o amor. Mas não é entre eles. É o amor do Krum, que ele pergunta se tá rolando alguma coisa entre o Harry e a Hermione, né? Porque provavelmente ele deu uma acreditadinha nas fics da Rita Skeeter. Mas o Harry tranquiliza ele, fala, não, Tá tudo nós de somos boa. só friends. Mais que friends. Amigos. Mais que Mas eu amigos, gosto friends. dessa atitude do Krum, porque, tipo, ele podia só acreditar na FIC, né, já. Uhum. Eu vou pegar esse cara no labirinto. Mas ele foi lá, deu um voto de confiança, Eu falou, ainda o que tá acho rolando? que em nome de relacionamentos saudáveis e com comunicação aberta, ele tinha que falar com Hermione e não com o Harry. Não é, mesmo? concordo. tem esse Concordo. pequeno detalhe. Mas tudo Machista. bom. A gente passa esse pano aí porque tudo bom. Mas eu Não, não mas- acho Ai, né? gente. Muito duelo de cavalheiros. Vocês, o que você tem com a menina aí? Não tenho nada não. Então tá bom, porque eu marquei o meu território aqui, tá? Ai, Tami, você tá destruindo essa cena pra mim, tava tão fofa. Mas o melhor de tudo nisso é que o Harry fica assim, meu Deus, você acha mesmo que eu sou um competidor à sua altura, um Isso eu campeãozão de acho muito quadribol? fofo. Tipo, eu sou só o escolhido. Harry, just Harry. Just Harry. Só Harry, filho. Eu não tenho cacife pra Eu competir acho com você. fofo não só esse pedaço, né, que competição entre mulheres e tal, mas quando ele fala pro Harry assim, você voa muito bem. Imagina você ir na Copa Mundial, ver o cara lá e esse cara chegar pra você e falar, você voa muito bem. O Harry deve ficar Ai, gente. Exato. muito emocionado. Eu achei muito Gente, eu fofinho. gosto muito do Krum. Eu também. acho que ele tá se tornando um dos meus personagens favoritos, né? O Rony tá lá em primeiro lugar. Sim. Eu realmente sou do time Rony e Hermione, mas vou dizer que eu tenho shippado cada vez mais Não. a Hermione com o Krum. Eu acho que eles tinham que ter casado e sido Não, felizes para eu sempre. shippo o Krum comigo. Não com a Hermione. Também, é uma boa. Não, a Hermione é do Rony. Somos muito mundinho Krum BR. A Hermione tem bom gosto, né, gente? Vamos combinar. Eu acho fofo que a Hermione não para de falar do Harry, né? Porque o Krum fala, não, é porque ela fala de você o tempo todo, por isso que eu tô perguntando, não sei o quê. Eu achei muito fofo, assim, que a gente, de vez em quando a gente quer dar uma maquiada na nossa vida, né? Quando tá com crush, e a Hermione não. Meu amigo, meu brother, tá aqui sempre comigo, não vou parar de falar dele só porque você tá acreditando Mas os nessas dois fake melhores news. amigos dela são meninos e o que acontece na vida dela tá com eles, não tem muito o que fazer, né, sobre isso. O Krum tá desconfiado da pessoa errada. Mas eu O que amo essa amizade. Mas o que da eu fiquei Hermione e do com Harry. a impressão aqui, na verdade, sobre esse trecho, é que a impressão do Krum, porque quando você já começa a ter uma insegurança com alguém, você começa a ouvir muito mais o nome da pessoa do que às vezes de fato a pessoa tá falando. Sim. Sim. Existe Cada muito vez isso. que o outro menciona, você, lá de novo, lá já falando dele de novo já. Ó, tá vendo? Tá vendo? Aquela pessoa lá, hashtag fé nas surtadas. Não é coisa na minha cabeça, não. Tem razão. Falou dele 2 vezes hoje, falou de mim quantas vezes? Não sei. Gostaria de dizer que isso era só na adolescência, né? Mas às vezes não. Gostaria de dizer que tenho maturidade hoje, porém, não sei. Dói, né, gente? Dói. Mas o Harry completamente sem paciência, né? Ela fala, o Krum pergunta, a Hermione fala muito de você, dele fala, mas é lógico, ela é minha amiga. FF, cara. Não, mas ele fala, não achei sem paciência aí, achei tipo, não, ela fala porque a gente é amigo, calma, tá tudo bom. Achei ele tranquilizando, assim, tentando amenizar a situação pra ela não perder o boy. Eu li como se ele estivesse querendo ir embora, assim, parecia. Vocês nunca fizeram nada. Não, essa é a melhor parte. Não! Não!
Mas em que pé será que anda, né, o relacionamento dos dois? Porque a gente viu na segunda tarefa que a Hermione saiu do lago super preocupada com o Harry, né? Ficou com muitos ciúmes do beijo da Fleur no Rony. Será que ela tá se desencantando? Ah, não sei se ela tá Então. se desencantando, não. Acho que ela só ficou preocupada com outras coisas ali, mas acho que ainda tem uma química, né? Um negocinho. Aí passou um tempão já, desde a segunda tarefa. É. É, tem isso também. Passou um mês, não foi? Eu acho que quase 2, porque a segunda tarefa é no final de fevereiro, e aí eles já estão em maio, né? Um mês antes da tarefa, no dia 24 Ai, de junho. nossa, passou uma cota. Deu tempo pra eles se beijarem muito já. E mais? Não, tô só dizendo se beijarem porque o Rony fica, será que eles se beijaram, querido? Você acha mesmo? Ah, Rony. muito. 5 meses trocando ideia na biblioteca. Aham. O Rony muito garoteou muito. Ei, vamos né? respeitar, trocar ideia aí, Tami. Igor, eu não tenho nada contra trocar ideia. Eu não saio de casa. Só o que eu faço é trocar ideia. Minha vida amorosa Não, se resume a trocar ideias. E no filme ela dá a ideia que é só pegação, né? Ah, sim, nossa, tem uma coisa muito estranha no filme. É um né? lance físico. Nossa, eu não lembro disso. Eu acho que eu Será que eu deleto tô um pouco os confundindo? filmes da minha mente. Ah, eu também. Esse filme tem o Snape até pegando alunos fazendo coisinhas lá na carruagem, né? Sempre bom lembrar. E dando ataque de pelanca, né? Dando Porque ataque. recalque. Enfim, muito conveniente essa conversinha, né? Diria o Code. Mas assim, eu vou concordar com o Code que habita em mim. O jovem cético. Porque a Rowling podia ter achado uma maneira um pouco melhorzinha, né? De colocar eles na beira da floresta ali. Foi muito. Parece que você eles foram ali acha? só pra achar o Crouch. Ah, eu não achei, não. Olha, É, eu costumo ter não sei. um espírito code de recurso narrativo, mas esse eu realmente achei bem natural. É porque tem a questão do vazamento de informação também, né? Ele sabe que a Rita Skeeter de alguma maneira descobre as coisas Então, e quis se afastar. Mas é né? justamente isso que eu achei muito conveniente, sabe? Ah, É, foi? tipo, eles foram pra perto da Não, e floresta assim, porque. Tem uma outra questão também. Eu acho que, não sei se a gente já pontuou, mas o Krum, ele pode ser um suspeito, né? Tipo, Uhum, tanto que sim. no labirinto ele tenta atacar o Cedrico. Depois, quando eles estão no cemitério, tem um comensal meu em Hogwarts. Então o Krum é um suspeito. E aí ele levar o Harry pra um lugar afastado e tal, também pode ser um recurso narrativo pra aumentar a suspeita sobre ele, sabe? E mais que isso, né? Pra gente achar que o Harry tá sendo enganado por ele. Porque depois o Hagrid vai ficar. Já falei pra você não confiar nesses estrangeiros aí. Você se liga, hein? Porque igual a Regina Roca pro Harry. A Harry, mas eu confio nele, a minha intuição não falha. Eu acho estranho. Tipo, o Harry, ele não leva, né, pro coração, né, essa suspeita do Krum. Mas tem o Rony e o Hagrid, né? O Rony é só ciúmes, né? Mas o Hagrid, ele tem muito preconceito com o pessoal da Durmstrang. E aí, por que será, né? Será que é porque ele teve essa desilusão com a Madame Maxime e agora todos os estrangeiros não valem nada? Eu acho que tem o fato do Grindelwald vir lá também, né? Acho que fica uma família, né? Aham. Mas a desilusão do Hagrid com a Madame Maxime é muito boa. Eu acho que foi a brecha que ele queria pra ser xenofóbico. É a brecha que ele queria pra fazer o Brexit lá. O Brexit do Hagrid. É. Hagrid Brexit. O Hagrid. Quem diria, Hagrid? Acreditava tanto em você. É, Hagrid. Tadinho, Mas gente. ele tá só sentindo a dor da rejeição, porque no final É. do livro lá, então, vou passear aí pelo mundo com a Maxime, gente. É, Mas gente. vocês estão bem? Não sei do que você está falando. Depois vai lá Sabe? caçar gigante com ela, né? Tá tudo numa boa. Caça Gente, gigante. tudo que o Hagrid faz que vocês podem considerar errado, vocês vão resolver com uma simples frase que eu vou ensinar agora. Essa frase é o jeitão dele. Apagou todos os erros dele. Ele é assim mesmo. Pronto. É, ele é brincalhão mesmo, Hagrid. Agora faz o bingo aí do pano. O bingo do pano do Hagrid. Mas enfim, eles vão lá, né, no canto da floresta pra ter essa conversa. E de repente, vru, um movimento na floresta. Eu amei. Vrum é um excelente onomatopeia. A moita Quem se é? mexeu. Senhor Crouch, ele mesmo, que aparentemente tava lá em Hogwarts esses dias. Pode entrar, Crouch. Pode entrar, Crouchzinho. Por Crouchzão, onde né? anda Crouch? Está aqui. Ele tá todo cagado, com a depilação atrasada, conversando com a árvore, que ele tá jurando que é o Weatherby, né?
também conhecido como Aliás, Percy. eu acho lindo porque o Harry faz essa piada quando o Percy responde. Ele fala assim, será que o Sr. Crouch parou de chamar ele de Weatherby? E aparentemente não. Ele continuou Não, mandando as corujas chamando ele de Weatherby. Achei isso ótimo. E, além de tudo, gente, esse Percy, péssimo. Péssimo tinha dito que eu não tô vendo o Sr. Crouch, mas ele continua me mandando cartas com a sua caligrafia. Gente, você acha mesmo que ele tá reparando se é o Crouch ou não? Ele tá assim, tô no controle. Eu cheguei no ministério ontem e eu já sou o Sr. Crouch. Ele não tá nem aí pro que o Crouch tá falando. Se bobear, ele nem segue as ordens. Ele faz o que ele quer agora. Eu acho que ele fica muito puto, assim, tipo assim, anos de ministério eu vejo meu pai fazendo aquelas palhaçadas, vendo patinho de borracha. Quando eu chego a dar um BOzão desse, não é a caligrafia do meu chefe, sim. Ele não tá aceitando a crise. Não tá aceitando a crise. Ele já prova que era um negacionista antes mesmo do ano passado. Exato. Antes de ter motivo para se negar. Tava ignorando os e-mails da Pfizer lá. Chegando no e-mail da Pfizer, ele, não, do Sr. Não, Crouch. tá tudo sob tudo controle, bem. é o Sr. Crouch. O primeiro-ministro de Andorra loucamente mandando as corujas. Aposto que ele chega cedo, fecha a porta e senta na cadeira do Crouch, assim, dá aquela respirada e... Porra, eu sou foda. Ai, caldeirões. Gente, mas aí, vocês acham que o Crouch aqui, ele tá sob a maldição Império? Ou ele tá biruta assim porque ele passou muito tempo sob a maldição? Eu acho que ele tá com resquícios de efeitos da maldição, porque ele vai e volta. Tipo, ele sabe que tem que falar com o Dumbledore, mas... tô levando minha mulher e meu filho pro concerto. Ele tá indo e voltando, sabe? Acho que a maldição A já questão é que saiu. levar a mulher e o filho pro concerto eu acho muito esquisito, porque é uma lembrança, é uma memória muito antiga. Tipo, a mulher e o filho já morreram há muito tempo. Então eu acho que a cabeça dele tá afetada mesmo pela maldição ou alguma coisa. Mas tem um outro ponto que eu ia trazer sobre a maldição, porque assim, é muito confuso o quanto que os bruxos conseguem resistir ou não, né? Se o Bartol Crouch, filho, ficou 13 anos sob a maldição e só começou a sair agora, aí o pai dele começou em 1 ano, o Harry consegue na hora. Como que vocês acham que funciona isso? Depende da pessoa, né? A gente viu que o Harry conseguiu porque ele tem aquela fibra moral, né? Digamos assim. Ele não quer ser controlado, né? A gente até meio que fez uma associação com a questão da criação dele com os Dursley, né? Talvez ele usasse outros feitiços também pra segurar a criatura lá. Não só o Império, mas de alguma forma criar uma espécie de cativeiro. A maldição é mais pra manter a cabeça dele sob controle, né? Mas também deve ter outras formas de prender ele, de fato. Porque ele tinha que operar normalmente. Ou também ele pode estar ainda sob efeito da maldição, só que internamente lutando contra ela, sabe? E eu não E o entendi efeito o efeito da maldição é tipo, viva, né? E aí ele tá tendo um transe, sei lá, um bug mental. O que é pra eu viver agora, né? Porque nitidamente por exemplo, a situação que ele relata de levar a esposa e o filho, deve ser alguma coisa muito forte na cabeça dele, deve ter algum trauma psicológico em que o inconsciente dele tenta reparar, e quando ele tá nesse efeito, isso acaba vazando, sabe? Profundo. É um tilt e um disco furado muito doido. Mas eu fiquei curioso porque ele sabe que a Bertha Jorkins morreu já, né? Sim, ele fala no meio do isso delírio também. dele. E eu fiquei me perguntando como que ele descobriu. Porque daí eles devem ter falado lá, né? O Voldemort e o Rabicho devem falar sobre isso É verdade. na casa. Ele deve estar sabendo de tudo, só que ele tá sendo controlado e não pode fazer nada a respeito. E ele quer que tudo isso seja contado pro Dumbledore, né? Além dele falar umas coisas que é meio sem conexão, mas que depois no final do livro, pra quem já leu também já consegue pegar, né? Vai pescando, sim. E justamente ele consegue se libertar muito mal, né? Então ele não consegue formular nada. Ele fala assim: Are you his? Você é dele? Tipo, ele quer perguntar. Não sabe nem quem é o Harry Potter que tá na frente dele. Sim. E, enfim, ele tá bem doido. Eu não sei se... É porque não é muito claro, né? Mas eu fiquei com a impressão de que ele sabia que era o Krum, que era da Durmstrang, e isso era estranho pra ele, porque ele não gosta do Karkaroff, sei lá. Eu fiquei em dúvida ali, o que ele tava vendo, por que ele perguntou isso, você é dele? Sim, eu achei muito entendi. estranha essa frase também. Mas aqui o Krum tá meio afastado, né? O Krum não tá ali mesmo.
E o Harry que vai direto falar Ele não com tá nem ele. reconhecendo o Harry. Ele não reconhece nem Você o acha que Harry, ele vai é. tá vendo? Eu acho que ele falou isso pro Harry mesmo, mas não sei. Eu acho que ele tava com a visão turva, sei lá. E o Harry, coitado, preso no chão. Ele, me deixa, homem, eu quero. Deixa eu ir embora. Sai daqui. Ai, que aflição. E o Krum entendeu? totalmente inútil. Me ajuda, Vai, pô. viado, vai lá. Você não é Mas um apanhador? Eu empatizo perfeitamente com o Krum, porque ele tá lá só assim, e aí você e a mina? E aí de repente aparece um homem doido do ministério e você fala, fica longe de mim, me deixa fora O dessa, Harry pelo amor de Deus. O Harry já tá acostumado, né, com esses dramas. O Krum acabou de Então, chegar. o Krum não tá acostumado com drama, ele quer viver a vida dele normal. O Krum tem muita cara daqueles atletas que só gostam do seu esporte, tipo, não estão nem aí pra fama, né? Sim. Não quer confusão, só quer curtir a vida. Só quer jogar quadribol e ser feliz. Mas Tá enfim, agora. Aí o Harry fala assim, Krum, fica aqui com esse menino que eu vou chamar o Dumbledore. Harry também ainda não aprendeu a mandar mensagens, né? Como ninguém tem como mandar mensagem em Hogwarts, gente. Vai lá. Eu acho que se fosse eu ia começar a gritar. Ou chamar alguém pra chamar o Dumbledore, sei lá. Não, ele larga o Crouch com o Krum, que não tem nada a ver com a história, que tá com medo. Vai atrás do Dumbledore e encontra quem? O agradabilíssimo, O né? amor da vida da Lari. Ai, como que vocês conseguem defender esse ser humano, gente? Pessoa intragável, pelo amor de Deus. Fica olhando pra cara do Harry Potter assim, o que você quer, Harry? Professor, o Sr. Crouch. E assim, o Snape, ele tinha que saber que a situação está séria, ele tá a par da situação do Crouch. Não sei o que o Dumbledore conta pra ele, né? Porque o Dumbledore é uma pessoa bem, bem chata também, que não conta as coisas pros outros. Mas o Snape fica lá assim, vou pensar no seu caso, Potter. Te aviso qualquer coisa. Ele tá nossa, muito como eu tinha debochado. copiado a cara dele. Meu Deus do céu. Gente, Cara, muito legal essa pior parte. sensação é essa sensação de impotência. Primeiro que senha maldita que muda, né, toda hora. Lógico que não ia ser a mesma senha de 2 anos atrás. Aí chega ainda o Snape pra... é lógico que você tá mentindo, né? É muito insuportável, dá muita agonia. Muito insuportável. Meu Deus. A gente já vem do capítulo anterior em que ele leu em voz alta a matéria da Rita Skeeter. Ai, E ele apronta uma dessa. Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que... Eu tenho um pezinho na Sonserina, acho que eu seria um pouquinho assim também. Perdão, Não, gente. mas eu fico me questionando, será que o Snape realmente acha que o Harry ia inventar um negócio desse? Ele não viu que nos outros anos ele não inventou nada. Tipo, será que ele realmente dá descrédito não, ou só mas ele tava implicância? brincando com o Harry. Ele tava ali. sendo debochado eu mesmo. achei- Ele tava assim, vendo o Harry em desespero e falando, deixa eu curtir esse momento aqui um pouquinho. Sim, eu acho que no final das contas ele até ia chamar o Dumbledore, sei lá. Mas eu acho que é muito interessante ver que o Snape, ele tá um pouco mais tranquilo aqui. Apesar dele tá debochando do Harry ser uma coisa chata. Mas ultimamente ele andava muito afetado, né? Tava E aqui ele Kylo tá Ren, mais- pelancudo. Sim. Aqui ele tá mais sereno, mais Alan Rickman. Não, ele não tá sereno, ele só tá debochado, porque daí agora ele tá se vendo numa situação ali que ele tá curtindo e tá aproveitando a situação. Mas eu concordo, eu Como acho é que que- ele ia chamar o Dumbledore, que o Dumbledore apareceu, né? O Dumbledore Mas ele ia escutou a chamar. gritaria na porta do escritório dele. Falou que porra é essa, cara? O Harry E dando um fez o soco quê? na Fez o que o gárgula. Snape tinha que ter feito. Não fez pergunta nenhuma e falou onde. E foi. Mas o Snape lacrou, lá Dumbledore. assim, mas por que será que eu preciso me mexer? Meu Deus, homem, sabe? Tudo acontecendo aí, e você aí fazendo deboche, pelo amor de Deus. E o narrador até fala que o Snape ficou lá com a cara 2 vezes mais feia. Exatamente isso que eu ia falar, maravilhoso. E aí no final, né, do livro, a gente vai descobrir que o Moody, ele já tá indo lá, né, nesse momento, pra estuporar o Krum que ele tinha visto no mapa do Harry. Aqui nesse capítulo, ele vai falar que, na verdade, foi o Snape que falou, mas não daria tempo, né? Não daria tempo, mas justamente se ele viu no mapa pra onde o Harry foi, ele esperou o Harry sair, viu o Harry encontrar com o Snape, foi na frente, resolveu o problema e se escondeu. Certo. E chegou aí ali do faz nada, né? sentido. E chegou ali do nada, assim, muito convenientemente. Chamem o Moody, já tô aqui já. Opa, Alguém me chamou? cheguei. Não Me precisa chamar, chamaram. A dona Álvara. Dissimulado. Sonso, né? O Moody é sonso. O Moody não, né? O Crouchzinho. Enfim, eles chegam lá e o Crouch sumiu, ora pois. E o Krum está estuporado, te digo. Nossa, ó Tadinho. merda, né? Chuva de... Mas então, né? E por que o Harry largou os dois lá, gente? Aí deu ruim. Enfim.
Ele devia ter amarrado ele na árvore, que nem o José Arcádio Buendia, que fica lá preso na castanheira. Ai, tadinho. Nunca mais ele sai de lá, coitado. Mas deixa eu falar. Eu acho que o Harry esperou que um grande jogador de quadribol, campeão de torneio tribruxo, podia fazer um expelharmozinho de leve, né? Se defender ali. Pelo menos. Mas a questão é essa, porque o Krum acha que o Crouch que atacou ele, né? Mas o Moody, no caso o Bartolzinho, veio por trás e atacou os dois. Sim. Até dá pra defender o coitado do Krum, que tava só pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O Krum tava só pensando na Hermione, tava feliz lá. Sabe, tava pensando na vida amorosa dele, não tá pensando nas treta política do Reino Unido, entendeu? E aí, então, né, voltando, Harry não conhece nenhum método de mandar mensagens, então ele largou todo mundo lá. Mas quando o Dumbledore chega, antes de acordar o Krum, ele manda assim, descreve que é um negócio prateado, que sai da varinha do Dumbledore voando. A gente sabe que o patrono do Dumbledore é uma fênix, né? Ou eu tô viajando? Sabemos. Que sai voando pra mandar um recado pro Hagrid. Então, assim, já existia aqui essa comunicação com os patronos ou o Dumbledore tava pensando nisso nessa época? Porque pode ser um foreshadow aí. Eu acho que é O Dumbledore é o AJK, né? Mas aí, assim, como ela coloca depois, de fato, isso só no sétimo, às vezes ele tava começando a desenvolver isso, né? Não era uma coisa que ele fazia no próximo já tem. O patrono que manda mensagem? Acho que não. Aham. A Tonks não vai mandar no próximo? Ou é no Enigma só que ela manda? É no Enigma, é. A Tonks manda no Enigma, mas no próximo eu acho que já tem. Eu acho que o primeiro que vai é o do casamento do Guia da Flor. Não, amiga. Pelo menos o da Tonks eu tenho certeza que tem antes. Quando ela vai resgatar o Harry no trem. Que ela fala que ela mandou o patrono na frente, né? É porque o Lupin no livro anterior não fala nada, né? Podia ter ensinado uma aulinha. Ah, mas um moleque quase não conseguia fazer o normal, vai fazer um rifar. Só um zap é mais fácil. O Lupin nem se deu trabalho. Falou, ai filho, isso daí tá bom pra você, né? Vamos nesse primeiro livro, fazer o patrono, depois a gente dobra a meta. Nossa, citações da Dilma hoje. O bingo de citações da Dilma também dá pra fazer. Mas é aí, ouvintes, se vocês lembram quando que foi a primeira vez que apareceu de fato, vocês mandem pra gente. Eu acho que essa é a primeira vez que aparece sem a gente saber o que é, né? Mas quando que vai aparecer? Mas eu nunca tinha reparado. Explicado. Mas parece que é, né? Pela descrição que é dada, com certeza, eu acho que é isso amiga. mesmo. Não pode ser outra coisa. Achei bem legal. Mas ele chama o Hagrid, né? Chama. Que vem correndo, fica em choque com a informação, mas vai atrás do Karkaroff. E aí quando o Karkaroff chega... Chega como, né? Daquele jeitão. Gritaria. Ele chega com as mãos nas ancas, né? Puto. Chega de xicrinha de Cheio chá. das peles. Começam os história é efeitos essa? sonoros do programa do Ratinho. Epa! Que história é essa do meu campeão da minha escolinha? Tá fazendo no chão. Não gostei. Eu acho ótimo que o Karkaroff é a pior pessoa e ele é o que mais adora acusar todo mundo de estar sendo corrupto. Ele é o pior de todos. Ele quer causar e ainda fica, vocês, seus corruptos. A Mas gente assim, vê nos outros o que a gente tem, né? Longe de mim sair em defesa do Karkaroff, assim, tá amarrado. Ai, mais um pano, vamos lá. Gente, é compreensível. Você é um diretor de uma escola. A escola lá que tá sediando. Foi tipo Tóquio, gente, esse ano. A escola que tá O Brasil sediando. reclamando do jurado japonês. A escola que tá lá sediando bota 2 campeões. Tá bom, Dumbledore. Tá bom, né? Sua linha etária aí não tá com nada. Aí depois você encontra o seu campeão desmaiado, reduzindo suas chances a 0. E por um jurado, né? Um jurado do torneio. Exato. Esse jurado é de qual país? Do país da escola sede. Então, dá pra ficar com uma pulga atrás da orelha. Se fosse brasileiro, nossa, não ia sobrar Dumbledore. Mas né? Quem que vai ser o orquestrante, o orquestrador, o maestro dessa corrupção? É lógico que é Dumbledore, né? E ele ainda fala, a minha opinião é você. E cospe no chão. Quase cuspiava. Cospe no chão. Eu não lembrava disso, gente. Muito rude. Achei super E o sem classe. Hagrid, ele fica passado, chocado. Ele pega o Karkaroff pelo pescoço, bate na árvore e fala, vamos ver se você consegue repetir? Daí o Karkaroff não consegue, né? Porque ele está completamente fora de si agora. Porque ele deve ter levado uma cabeçada na árvore. Um paralelo com aquela cena do começo da Pedra Filosofal, né? Que ele vai pra cima do Exato, Quando fala mal do Dumbledore.
Não fale mal. Não fale do mal meu de Albus diretor. Dumbledore na minha frente. Lacrou. Não cuspa no chão de Albus Dumbledore na minha frente. Pelo Dumbledore eu dou minha vida. Não, Eu não se concordo. mexe com o Dumbledore. Mas é Acho bonito, né? bonito. Porque a gente já falou sobre isso lá no capítulo do Hagrid, né? Da história do Hagrid. Mas o Dumbledore, ele permitiu que o Hagrid tivesse uma vida razoavelmente normal, né? Exato. E o Hagrid deve muito pra ele, então faz muito sentido essa lealdade que ele tem. Eu acho Sim. fofo. Dumbledore foi o Bolsa Família, o Luz para Todos. Foi Aham. Auxílio Dumbledore. Auxílio Dumbledore já. Bolsa Dumbi. Gente, aproveitando que a gente tá falando sobre o Hagrid, e a gente já tá terminando também o episódio, vamos falar de um assunto que a gente não falou ainda, que são o quê? Os pelúcios! Ai, eu acho Os tão melhores fofa a de aparição todos. deles, gente. Amo pelúcios. Primeira vez que eles aparecem aqui, eles vão ser protagonistas, meu amor, da Animais Fantásticos. Mas aqui eles aparecem numa aulinha do Hagrid, e no próximo livro também eles vão ter um papel interessante, né? Exato. Mas é bem legal, é até bem legal que quando a Hermione não consegue participar da aula, né? E quando ela chega, o Harry fala assim, você perdeu uma aula muito legal. E logo em seguida acontece a conversa do Rony ofendido por causa do dinheiro, né? Mas pensei assim, gente, nesse momento o Hagrid podia muito ter se ofendido também, né? Tipo, as outras aulas vocês não acham legais, não? Mas E os eles já outros tinham com um saído, sorrisinho né? amarelo pensando, a gente gosta muito de você, Hagrid. Teria sido essa a melhor aula do Hagrid da série? Teria sido essa a única boa aula do Hagrid, gente. Ele mostrou os unicórnios, pô. É verdade. E mais uma vez, ressaltando lá a questão da classe social do Rony, o Rony até fica, Hagrid, queria tanto ter um pelúcio de bicho de estimação, não dá pra gente comprar. Não, porque você é pobre, né, meu? Você não vai comprar. Miserável. Se você não tem acesso aos meios de enriquecimento, você não vai conseguir enriquecer. Mas assim, a gente acha o pelúcio muito fofo, isso, aquilo, mas deve ser insustentável ter um pelúcio em inferno. casa, gente. Em casa não dá. Nossa, sem condições. sim. Mas a gente viu, né, o que acontece. Crimes de Grindelwald. Em crimes de Grindelwald. Mas pelo menos ele pode roubar um pacto de sangue que você precisa. Eu achei muito legal uma coisa com relação ao Animais Fantásticos também, é que a descrição fala que o pelúcio entrou na Terra como se a Terra fosse água, né? E a gente vê que ele tem essa propriedade também no filme, né? Que ele entra lá no cofre. Sim. Como se fosse Como se água tivesse- também. Exato. É verdade. E acho que no texto também fala que eles estavam cuspindo, se eu não me engano, cuspindo as moedas. E no filme é meio que uma pochetezinha que ele tem, não é? Se eu não me É, engano. uma bolsinha de canguru. Que cabe muito dinheiro. Muito, 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 muito. É que é um negócio meio mágico mesmo, né? Como se eles tivessem um feitiço extensível neles mesmos. Eles podem enfiar o que eles quiserem lá, assim. Eu Exato. achei isso muito fofinho. Uma coisa que diferente é que aqui a Rowling descreve todos como sendo pretos, né? Uhum. É. Mas talvez seja só uma questão de... É, Não- Mas o do não- filme é não tinha. preto, não é? Mas Do os primeiro filhinhos dele não. pode ser que no futuro, como eles são babies, né? Filhotinhos, É verdade. todos fiquem pretos. Mas pode ser uma questão pra gente comprar cada um deles, né? Também. Que é, Sim. né, no caso. É isso. É sobre isso. É sobre E tá isso. tudo bem. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem coisas para adicionar, se vocês quiserem falar que a gente agora é muito esquerdista, que vocês vão parar de ouvir, é só vocês entrarem nas nossas redes sociais, que o Danilo falou no começo, no grupo do Telegram, do Discord, tá tudo aí na descrição do episódio. Beleza? E se vocês quiserem também saber mais sobre métodos marxistas, também mandem pra gente. É. Mano. Então agora vamos para o momento de tristeza e de confusão. O momento Avada Kedavra. Começando pelo convidado, porque pelo menos esse privilégio ele vai ter. Que eu mereci. Mereceu. Qual é seu Avada, Eduardo? Meu Avada Kedavra vai pra toda a história do alcoolismo da pobre da Winky, trêbada Tadinha. nesse episódio, porque Oh, meu Deus. a gente sabe que a corda arrebenta no lado mais fraco, né? Então, do jeito que ela foi despedida, só pro Crouch manter as aparências de bruxão do mal, ou caçador de bruxões do mais... Ai, não sei nem falar mais. Caçador de bruxões do mal. Espero que Dumbledore ofereça aí um apoio, um Alcoólicos Anônimos pra funcionária dele. Elfos Anônimos. E Demitidos é uma coisa Anônimos. que eu comentei, eu não sei se... Assim, eu não sabia que cerveja manteigada... Quer dizer, eu nunca tinha parado pra pensar.
que era de fato alcoólico. Sim. Eu Pra também não. mim, porque as crianças bebiam, não tinha nenhum tipo de álcool. Mas depois, quando eu li esse pedaço, pensei, não, deve ter, mas deve ser um teor muito baixo. E eu acho que nesses países mais frios, eles têm menos tabu com bebidas alcoólicas pras crianças, né? Assim, em níveis mais baixos de álcool, justamente porque é muito frio, às vezes pessoas de todas as idades bebem. Mas eu fiquei um pouco assim, será se isso acontece mesmo? Não sabia. Não, já ouvi falar nisso também, de que lá na Europa, principalmente nos países mais gelados, eles botam os uísque no chá das crianças. Muito louco, né? Eu já ouvi falar que colocavam Guinness na mamadeira das crianças. Meu Deus! Uma coisa que eu pensei aqui, agora que volta pra aquela questão do classe trabalhadora. O Igor tá muito marxista, amo muito. Tá. Ai, gente, Manda perdão. mais. É porque eu tô lendo muita coisa comunista ultimamente, vocês vão ter que me aguentar. O Sabrino Fernandes. Sabrinei. Inclusive a Sabrina segue a gente no Twitter. Sabrina, se você estiver ouvindo... Vem participar Manda com a um gente. oi. Vamos chamar ela pra fazer um episódio especial sobre elfos. Ah, agora teria que ser esse, né? Não, então, é engraçado, né? Porque quando a gente perde o emprego, a gente também fica triste, né? E algumas pessoas podem até começar a beber e tal. É um cenário que a gente reconhece, né, também. Uhum. Enfim, Tami, qual é o seu Avada Kedavra? Ai, não pode ser outro, né? Sempre Vai aproveitar que eu a Larissa não tá aqui, dar uma né? Avada Kedavra no Snape, eu darei. Porra, a Larissa não Porque, deixa. gente, ele tá muito chato. Mas Debochado. assim, muito inconveniente. Entendeu? No último episódio, inclusive, eu dei pro Snape, a Larissa nem reclamou, porque ele tá muito chato mesmo. Enfim, Mas péssimo. a Larissa é consciente, pô. É. Ela sabe. Sim. Não, mas péssimo. Ele atrapalhou todo o rolê. E ainda ficou chateado quando ele não pôde atrapalhar mais, sabe? Então meu Avada vai para Snape. O lema dele é: se não puder ajudar, atrapalha. Quanto mais puder atrapalhar, melhor. É. E você, Dandan? Meu Avada Kedavra vai pra ela mesmo. A Rita Skeeter. A Sônia vagabunda. Abrão. A Nelson Rubens. E suas É fake o news. Dias. O antagonista do mundo bruxo. Ela mesmo, Rita Skeeter. Rita Brasil Paralelo. A Ritinha Brasil Paralelo, a Ritinha de Carvalho. Vai pra Rita e suas fake news. E mais do que isso, as consequências que isso traz, que são ameaças de morte. E bomba. Ameaças de morte, ameaças de bomba numa carta. Vocês se liguem. Porque é sobre isso, gente. Porque esse terrorismo é horrível e eu me sinto muito mal pela Hermione, pelo Hagrid, pela J.K. Rowling também, que fica recebendo ameaça. Então, meu Avada vai pra isso. O meu Avada vai pro Igor Karkaroff. Igor. Ai, pensei que era pro Moreto. Não. Por que você fez isso, cara? Não seja hipócrita, meu. Cuspiu no chão, Hogwarts, minha limpa querida aí, seu Hogwarts. porcalhão. Tenha mais educação. Nossa, eu tava com essa música na cabeça. Igor Pombinha Branca. Não, eu achei muito exagerado, assim. A gente fala que o Snape é afetado, mas o que o Karkaroff fez aí nesse final de capítulo, gente? Esse bonde Pelo de amor. comensais, né? São tudo pelo É. ancudo. É aqueles velhos, né, bolsonarista, que É. tira foto de óculos escuros. É todo mundo igual. Então tá, agora vamos dar uma acalmada na nossa alma, porque a gente precisa lançar um Expecto Patronum. Dessa vez, vamos começar com o Danilo. E, gente, esse momento finalmente chegou. O momento que eles, as novas estrelas de Hollywood, aparecem no livro Pelúcios. Sempre que tiver um Nossa. pelúcio no meio, eu vou dar um patrono pra um pelúcio. Porque eles são muito fofos, apesar deles destruírem sua casa, eles são perfeitos. Então, dispensa apresentações e muito mais elogios, porque são pelúcios em si, que sempre merecem meu patrono, sempre deixam meu coração muito feliz. Inclusive, Warner, o que custa vocês fazerem uma pelúcia bonita, sabe? Porque é tudo horrível as pelúcias que tem pra vender. É, Por favor, e isso é Warner? economia? O que custa renderizar mais umas 50 vezes o pelúcio também? Só pra perguntar aqui. Todas as criaturas. O pelúcio é o mais bem renderizado, na verdade, se a gente for para tirando o Zou, né? O Zou é bem perfeito. legal. E você, Eduardo? O meu patrono vai pra Hermione, inabalável. Apesar das mãos lascadas de pus.
Mas a cada livro ela tem uma dessas, né? Assim, eu se tivesse recebido essas mensagens, eu ia ficar igual o Hagrid. Ia me trancar na minha cabana, nunca mais ia sair no mundo. E esta garota de 14 anos está reunindo todo o ódio que ela tem no ser dela. E ela vai atrás dessa Rita Skeeter, diaba besourenta, desgraçada. Manual de como lidar com o cancelamento com o Hermione. Prenda seu cancelador num potinho. Esse é o método da E você, Tami? Eu gosto muito desse capítulo. Ele é gigante justamente porque ele tem muita informação. E eu gosto assim, não é uma pessoa, uma coisa, o patrono. É meio que a chegada do Crouch e a gente avançando muito nesse plot. Eu acho que, com relação aos mistérios que a Rowling constrói, né, que ela vem construindo, por mais que o meu favorito seja o Prisioneiro de Azkaban, eu acho que o mais bem feito é esse. Eu gosto muito, muito de como é construída a narrativa de Cálice de Fogo. E mesmo aqui a gente tem um monte de pista já que foi jogada e não dá pra ter nenhuma ideia do que tá acontecendo. E, enfim, as informações desconexas que o Crouch dá enfim, acho muito boa essa parte. Meu patrono vai para o plot deste capítulo. O meu patrono, ele vai ser para uma coisa que eu acho que a gente vai terminar. Eu acho que a gente tá terminando de falar sobre isso agora, né? Então por isso eu vou dar um patrono agora. Mas que é essa narrativa da história dos elfos. Porque, apesar de as pessoas quererem simplificar ao máximo isso na internet, nas discussões de fandom, falando que é a glorificação da escravidão, é não sei o que, ela tá falando que os elfos são é uma analogia pra escravidão das pessoas negras e tal. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa muito tão aberta que suscita muitas conversas e muitas discussões. É uma questão muito interessante que dá pra ser complexizada de vários viés, de várias formas. Como, por exemplo, a gente fez hoje. A gente viu pelo viés do direitos dos animais, a gente viu pelo viés do marxismo, né, da luta de classe. A gente também consegue ver com a ótica da escravidão das pessoas negras, né? Então acho que até de culturas, outras culturas diferentes da cultura ocidental que são ostracizadas. O colonialismo, né, na verdade. No geral. Gosto muito desse arco lacrou. Posso falar só uma coisinha? Claro. Tipo um patroninho leve, assim, só uma espuminha prateada da varinha. É que é pra exatamente isso que o Igor falou, que é muito importante porque existem algumas lendas e algumas coisas no fandom que ficam muito fixas na nossa cabeça. Isso é isso, isso é isso. Então, queria dar esse patrono extra pra Casa Elefante, e mais do que isso pra releitura da obra em si, e pra gente estar com a mente sempre aberta pra descobrir que as coisas não são escritas em pedra, principalmente em Harry Potter, que a cada leitura você pode descobrir uma coisa muito nova. Então não caiam nessa de que isso é isso e pronto e acabou. Dá pra discutir, dá pra conversar e dá pra discordar bastante sobre todos os temas da obra. Lacrou. As coisas não são tão simplistas quanto parecem. Bom, então, agora que estamos chegando ao fim, eu queria agradecer ao Eduardo. Obrigado. Eduardo, muito obrigado. A sua palestra foi essencial. Eu acho que os ouvintes vão gostar bastante. Foi muito bom. Que bom. Posso fazer um jabá? Lógico. Obviamente. Gente, eu coproduzo alguns episódios de um podcast chamado Afluente, que é meu amigo Bruno, que é jornalista em Manaus, que está tocando o projeto. E a gente fala sobre a Amazônia, sobre atualidades na Amazônia, cultura da Amazônia. Então, confiram lá que o trabalho jornalístico dele é muito bom. Eu ajudo com a parte acadêmica, assim, com a parte mais histórica. E vale muito a pena. Confiram lá o podcast Afluente. Gente, lacrou. A gente tem muitos ouvintes amazonenses e manauara, viu? Eu fiquei impressionado com isso, porque sempre aparece alguém de Manaus. Eu pensei, será que é por causa do Code? O algoritmo faz alguma coisa? O algoritmo tá... Fã-clube do Code. Catalisando os manauaras pra ouvir. O Code tá no farol entregando panfletos. Tá na Casa Elefante. Anda com a camiseta, ouça meu podcast. Esses dias o Code foi reconhecido num grupo do Facebook. Ele comentou alguma coisa, alguém falou: você é o host da Casa Elefante? Celebridade, né, cara? Gente, isso daí é quase como ser reconhecido na rua, né, Code? Aham. Então, apesar da classe trabalhadora continuar oprimida e explorada e o Sr. Crouch ter desaparecido, a gente tem que seguir em frente, né, gente? Porque na semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo O Sonho. Tchau! Tchau!